Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada Perfeita. Capítulo 116. Terapia de casal. Os psicopatas eram um fato da vida há 15 anos. Ryan visitou centenas, se não milhares de comunidades ao longo de sua longa existência, e quase todas elas compartilharam as mesmas histórias. Monstros enlouquecidos atacando-os à noite, mutantes escondidos em esgotos, invasores atacando seus defensores do genoma, ou tolos tentando imitar Augustus apenas para não conseguirem. Psicos mataram coletivamente o mensageiro muitas vezes, ficando em segundo lugar atrás dos acidentes de trânsito. Seu pai adotivo, corrente sanguínea, causou sua primeira morte, e Ryan ainda sentia dores de cabeça ao lembrar disso. Ninguém poderia imaginar um mundo sem psicos. Até hoje, o laboratório reformado da estação Orfeon era muito mais claro e quente que o do alquimista, com paredes brancas, barras brilhantes no teto lançando uma luz agradável e o cheiro doce do café da manhã permeando o ar. O anfitrião dos gênios de Ryan, nomeadamente Baixinha, Alchemo e Sete, reuniu-se atrás de painéis de controle e computadores vibrantes. Enquanto isso, o panda limpou alegremente um grande tanque no canto norte da sala com um desinfetante. Todos estavam se preparando para um experimento que poderia mudar a face do mundo para sempre, embora faltasse entusiasmo ao paciente. Eu não quero entrar, o doce Sarum resmungou ao lado de Ryan, com os braços cruzados. Encontre outro caminho, nerd. Não há, respondeu Ryan. Verdade seja dita, nada garantia que a operação funcionaria. Mesmo tendo copiado os dados de pesquisa da alquimista antes de destruir sua base, o grupo não possuía sua riqueza em tecnologia alienígena. Qual é? Você lutou contra alienígenas e tem medo de um tubo de vidro. Em vez de acertá-lo onde ele estava, Sarin soltou um grunhido. Não é o tanque, disse ela. Isso é. Tirando esse terno. Ryan adivinhou, evitando qualquer piada ou golpe. A mulher sofreu durante anos com sua condição, nunca sentindo nada nem experimentando alegria. Provocá-la nesse aspecto, especialmente agora, seria como chutar um paciente com câncer. Sarin balançou a cabeça. Não importa. Você não tocaria no assunto se não fosse assim, respondeu Ryan. Sabe, sou um terapeuta certificado e já vi de tudo. Estou aqui se você precisar de um ouvido. Eu não sou como sua princesa, Sarin zombou. Eu não preciso de um cavaleiro branco. Você acha que sou tão fraco? Eu não acho que você seja fraco, apenas sozinho. Embora o psicopata não tenha respondido, Ryan percebeu pela postura dela que ele havia acertado em cheio. E mesmo isso é coisa do passado. Quero dizer, nos divertimos atacando igrejas de drogas, explorando novos continentes, libertando o governo tanto dos reptilianos quanto dos Illuminati. Foi legal, concordou o psicopata, olhando para os gênios trabalhando atrás de seus computadores. E você está cumprindo sua promessa, o que é mais que posso dizer de Adam. Você não é um idiota. Ver? Ryan decidiu compartilhar um pouco da sabedoria acumulada ao longo de séculos de viagem no tempo. Se você guardar todos os seus sentimentos para si mesmo, nunca superará seus medos e neuroses. Ou você se torna mais aberto com os outros ou precisa desabafar. Se você quiser seguir o último caminho, eu sugeriria intimidar o canibal. Eu preferiria bater em Adam, respondeu Sarin, antes de levantar as mãos e mover os dedos. Os movimentos não eram naturais. O gás empurrava o tecido por dentro. Cada vez que tiro meu traje, tenho medo de ser espalhado pelo vento, estendendo-me por quilômetros, sentindo minha mente se esvair com a distância. Você não pode imaginar como é, nerd. Não, não posso, admitiu o mensageiro. Embora você já tenha deixado seu traje para trás uma vez, quando fizemos uma operação do FBI em Ishia, eu sei que o experimento é tão seguro quanto possível perto de você. Sarin suspirou. Mas ainda me sinto fraco e odeio isso. Ryan cruzou os braços, meditou sobre o que dizer a seguir e depois pronunciou uma única palavra. Bianca? Sarin se irritou ao ouvir seu nome verdadeiro ser falado, como se ela o tivesse esquecido. Ser vulnerável. Nunca é fácil, disse Ryan, tentando encontrar as palavras certas. Especialmente não com os outros. Depois de construir muros fortes e grossos ao nosso redor, é difícil derrubá-los. Saru riu. Fácil para você dizer, senhor viajante do tempo. Não é uma muleta tão perfeita quanto parece. Neste ponto, Ryan decidiu confessar tudo a todos que ainda não sabiam de seu grupo. Sarin foi o primeiro, mas o mensageiro esperava ter uma discussão com Félix e especialmente com o senhor. O primeiro já suspeitava que algo estava acontecendo, e o último. Ryan devia a ele muito mais do que seu amor pela Cachemira. Você sabe, quando Lívia e eu... Ryan respirou fundo antes de falar o que pensava. Eu estava com medo dela no começo. Poucas coisas me assustaram desde que ganhei meu poder, mas ela superou todas elas. Ela conseguia se lembrar. Ela poderia matar você para sempre, Sarin adivinhou. Jogar o pai dela em você? Isso e pior. Ryan estremeceu com o que Lívia poderia ter feito, se ela tivesse parecido mais com seu estrondoso pai. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, tive que ser honesto com alguém que não era meu melhor amigo. Como um urso encurralado na sua caverna. Foi difícil. Quero dizer, sim, agora ela é minha primeira dama, mas ela poderia facilmente ter sido meu Lee Harvey Oswald também. Quem? Sarin perguntou, mostrando uma absoluta falta de cultura. Essa pergunta fútil era prova de que qualquer um poderia se tornar vice-presidente de Ryan atualmente, o que ele considerou uma medalha de honra. O mensageiro orgulhava-se da inclusão do seu governo. Tudo isso para dizer que demorei um pouco para confiar em Lívia e ainda mais para me sentir à vontade perto dela, explicou o mensageiro. Lutamos para vencer o medo um do outro, mas no final valeu a pena. Toda a dor e o medo levaram a algo melhor. Você entende meu ponto? Não. Oh bem, então você está por conta própria. Saru riu. Sério, entendi, disse ela. Esse dia fará com que todos os esforços e lutas valham a pena.
Talvez eu contraia diabetes com meu novo corpo. Os genomas não podem desenvolver diabetes, disse Ryan distraidamente. Minha vida tem sido uma longa série de frustrações e decepções, espertinho. Ele quase podia sentir o gosto amargo na voz de seu aliado. Mesmo antes de Adão. Cada vez espero que isso mude e sempre fico desapontado. Não mais. Dar esse salto de fé pode parecer difícil, mas será gratificante. Realmente? Ela perguntou. Sabe, concordei em segui-lo nesta missão estúpida porque parte de mim esperava que o alquimista tivesse um plano para nós. Que o que passei tinha um propósito. Bem, no fim das contas, eu era apenas um lixo experimental. A vida é assim. Não temos propósito e somos completamente livres, disse Ryan. Livre para mudar e viver como quisermos. Sabe qual é a pior parte, nerd? Sarin perguntou com tristeza. Passei tanto tempo procurando uma cura que não tenho certeza do que farei da minha vida se sua ideia funcionar. Você poderia começar com serviço comunitário. Você trabalhou com Adam durante anos, então tem muito pelo que responder. Vou deixar o circo para o pirralho da explosão. Sarin olhou para o tanque, vendo o reflexo de sua máscara de gás no vidro. O que você fará depois de terminar com toda a nossa bagunça? Eu ainda não tenho certeza. Assim como Sarin, Ryan não planejou nada além de completar sua corrida perfeita. No início, pensei em dirigir até o pôr do sol em direção a novas aventuras, esperançosamente com baixinha no banco de trás. Se você sair de Nova Roma, haveria espaço para mais um? Seu carro não é tão grande. Sempre tenho espaço para mais lacaios, respondeu Ryan. Mas só se você me chamar de senhor presidente em público. Não force, Sarin respondeu divertido, enquanto o panda emergia do tanque limpo. E aí, doutor? Ryan perguntou ao seu pandavan. Está tudo bem, Sifu. O panda declarou com a pata levantada. Eu também removi todos os germes do meu pelo. Sarin hesitou por mais alguns minutos, antes de finalmente decidir dar um salto de fé. Ela abriu seu traje de proteção e deixou seu corpo gasoso vazar. Uma nuvem de produtos químicos alienígenas emergiu do traje e foi para o tanque. Vai ficar tudo bem, Bianca, Ryan prometeu, enquanto ele e o panda fechavam a porta de vidro atrás dela. Desta vez vai funcionar. Juro. A nuvem gasosa assumiu brevemente uma forma vagamente humanoide, antes de voltar a ser uma névoa informe. Claro que vai ficar tudo bem, resmungou Alchemo, enquanto Len digitava no painel do computador. Você nos fez trabalhar dia e noite nisso, seu motorista de escravos. Eu estaria disposto a continuar assim por semanas, respondeu o Dr. Seth. Isso vai mudar tudo. Estamos prontos para começar, Hiri, disse Len, mal permanecendo no lugar. Sem dúvida, uma parte dela ainda esperava que se esta experiência funcionasse, poderia ajudar o seu pai. O mensageiro assentiu, dando seu consentimento. Os cabos que ligavam os computadores ao tanque foram ativados, enquanto uma lâmpada de plástico projetava uma luz azul acima da forma de gás de Sarin. O panda, graças às suas múltiplas áreas de especialização, conseguiu traduzir a linguagem do fluxo dos elixires com base nas anotações do alquimista. O processo seria simples em teoria. O grupo usaria um sistema baseado no Shononoradio para enviar sinais aos elixires de Sarin, guiando-os a reescrever seu DNA com base em um novo paradigma. Um que seguiu a proporção de genes Homo sapiens e Neandertal de Lívia, separando claramente os poderes do psicopata. No entanto, me preocupo com a mente dela, disse Seth. Modificar seu corpo em um nível tão profundo lhe dará um cérebro totalmente novo. Ela vai se lembrar, respondeu Alchemo distraidamente. Na verdade, ela se lembraria de tudo. Quando os elixires se unem a nós, eles veem nossos pensamentos e desejos e os traduzem em fluxo. Ryan sussurrou, lembrando-se do que havia lido nos dados do alquimista. Os verdadeiros genomas existem em 2 níveis, o biológico e o imaterial. Ryan deveria ter percebido isso antes. De todas as pessoas na sala, só ele existiu em 2 lugares e épocas ao mesmo tempo. 2 cérebros separados ao longo do fluxo temporal, mas compartilhando uma única consciência. Doravante, seus neurônios não eram a sede completa de seu intelecto. Se a consciência de um hospedeiro existisse parcialmente na forma de fluxo, isso também explicaria casos como Mr. Aceno, Luz do Sol, Geist e Sarin em particular. E com o tempo, essa consciência etérea cresceu em poder, sabedoria e força, eventualmente tornando-se algo poderoso demais para ser contido por um corpo de carne. Ele ascenderia a uma forma maior de existência. E como Ryan havia salvaguardado uma cópia da estrutura molecular de Bianca de seu loop metagang, então eles poderiam pedir a seus elixires para remodelar seu eu atual, levando essa informação em consideração. Sarin recuperaria suas memórias perdidas enquanto passava por sua transformação. Esperançosamente. Estamos recebendo um sinal, disse Len, enquanto a lâmpada mudava de cor, de azul para vermelho, de laranja para amarelo. Os elixires estão se comunicando. Você pode colocar o alto-falante? Ryan perguntou, curioso. Ele se perguntou como os elixires discutiam dentro de seu hospedeiro. Talvez eles estivessem tentando, sem sucesso, reparar os danos que causaram ao seu hospedeiro, incapazes de entender com o que estavam lidando. Talvez eles tenham divulgado casualmente segredos antigos do universo, como alguém discutiria a cultura pop. Len ligou os alto-falantes e um gargarejo alienígena rapidamente se transformou em 2 vozes digitalizadas, mas audíveis. E eu digo mais hidrogênio. Ryan estremeceu com as palavras, embora a voz soasse desumana, o tom lembrava-o de uma criança hiperativa. Mas isso tornará mais difícil vibrar. Outro respondeu e não pareceu mais maduro. Como pode o nosso Homo sapiens se defender de outra forma se não consegue projetar energia? Ela já quase morreu muitas vezes. Vocês, vermelhos, é tudo uma questão de energia para vocês.
Ela não precisaria de suas ondas de choque se você me deixasse fazer meu trabalho. Se eu deixasse você agir sem supervisão, você a teria transformado em um cumulonimbus. Olha, nosso anfitrião quer ser livre. O domínio do estado gasoso a encherá de felicidade. Você não entende os sentimentos do nosso anfitrião. Ela queria ser forte para se defender, para abalar todos que pudessem ameaçá-la. Ela não quer ser livre, ela quer ser poderosa. O poder é tudo o que importa. Nunca nós. Sou eu quem está tentando fazer essa situação funcionar. Um silêncio difícil e constrangedor instalou-se entre os pesquisadores, à medida que o debate sobre os elixires se tornava mais acalorado e amargo. Vocês, laranjas, não entendem o Homo sapiens e estão arruinando a ascensão de nosso anfitrião. Retire isso, sua bateria sem coração. Eu estava aqui primeiro. Estávamos felizes antes de você entrar na vida dela. Claro que entrei, ela é meu Homo sapien, e você entendeu completamente mal o desejo dela. Ela nunca ascenderia sob seus cuidados. Por que você não pode me deixar consertar isso? O panda, o homem-urso tossiu. O panda está tendo um flashback familiar difícil. Eu também, disse Len, mordendo o lábio inferior. Navalha de Anlon. Jamais atribua a malícia o que pode ser explicado pela incompetência. Acho que seus elixires deveriam se divorciar, disse Ryan Sarin. A nuvem dentro do tanque assumiu brevemente uma forma humanoide, a mão levantada com o dedo médio para cima. Já ouvi o suficiente, disse Alchemo, conectando-se ao painel de controle com ligações neurais embutidas no dedo da seriga. O show de luzes dentro do tanque se intensificou, fazendo com que os elixires interrompessem o debate. Um elixir disse, o vermelho pelo que Ryan tinha entendido. Estamos recebendo uma transmissão. Essa é Eva. Espero que seja Eva. Deixe-me ver. É uma instrução, disse o elixir vermelho, parecendo surpreso. Oh, nós, cometemos um erro? Existem 2 Homo sapiens? 2 Homo sapiens em um recipiente de carne? E nós? A voz do elixir laranja passou de confusão para horror. E nós os arruinamos? O outro, como qualquer bom parceiro, imediatamente culpou o companheiro. De jeito nenhum, você não percebeu? Eu não percebi porque você me distraiu. O elixir laranja ficou em silêncio por um instante, antes de falar novamente. Nós favorecemos tanto o nosso anfitrião principal que esquecemos completamente do outro. Os supremos não ficarão felizes. Eva disse que os humanos muitas vezes se dividem em gêmeos, mas nunca pensei que nosso hospedeiro também pudesse. Seus vasos carnais são tão estranhos. Ao contrário do próprio elixir de Ryan, estes certamente não conseguiam ler muito bem os pensamentos de seu hospedeiro, e sua compreensão da biologia humana deixava muito a desejar. Dizia algo que uma entidade antivida do vazio como escuridão tinha uma compreensão melhor da condição humana do que esses 2. Então cada um de nós fica com a custódia de um Homo sapiens? Vou levar o mais novo, disse o elixir vermelho, repreendendo imediatamente seus parentes. Você a negligenciou. Se você não tivesse arruinado a ascensão do nosso hospedeiro principal, eu teria notado o gêmeo mais cedo. Tenho certeza que você vai arruiná-la também. Eu vou te mostrar. Meu Homo sapiens ascenderá antes do seu. E assim o divórcio foi consumado, cada elixir ficando com a custódia de uma parte do DNA de Bianca. Os resultados apareceram imediatamente. Ryan ficou surpreso quando o corpo da nuvem de gás de Sarin começou a se condensar. Sua substância tornou-se densa. Substâncias químicas alaranjadas foram agitadas por vibrações avermelhadas. Quando seu corpo gasoso ocupou todo o tanque alguns segundos antes, ele encolheu visivelmente em um ritmo rápido. A nuvem assumiu uma forma humanoide menor que o próprio Ryan, e então os ossos apareceram. Está acontecendo, o Dr. Seth murmurou para si mesmo, surpreso. Está funcionando. Os outros assistiram à cena em um silêncio hipnotizado, incluindo Ryan. Nenhuma piada lhe veio à mente, pois camadas de carne se formavam sobre a medula, seguidas por um manto de pele. Unhas, cabelos e olhos seguiram, um por um. Quando o processo terminou e a luz se apagou, um homem e uma mulher se entreolharam, separados apenas por uma porta de vidro. De alguma forma, Ryan imaginou Bianca como a prima muito perdida de Vulcano, mas ele não poderia estar mais longe da verdade. Seu ex-vice-presidente era magro e pequeno, não tinha mais de 1,50 m de altura e não tinha mais de 30 anos. Seu cabelo era curto e bagunçado, de um tom verde escuro com um tom laranja na ponta. Seus olhos marejados tinham um tom profundo de cinza. Parecia que ela também não comia há anos. Bianca não abriu a porta do tanque pelo lado dela. Ela ergueu as mãos e olhou para elas como se fossem transplantes estrangeiros. Seus dedos então se moveram para sua pele branca e lisa, roçando sua cintura, seus seios, seu pescoço e ombros. Bianca redescobriu seu corpo, respirando após respirar como um recém-nascido. Compre um vestido para aquele saco de carne, Alchemo quase ordenou a seus colegas. Esse sim. O panda saiu imediatamente da sala do laboratório em busca de roupas. Ryan abriu suavemente a porta do tanque, deixando entrar ar fresco e condicionado. Você se sente bem? Perguntou o mensageiro, meio que esperando que a mulher voltasse a ganhar gás a qualquer momento. Considerando o comportamento dos elixires, eles podem perceber o seu erro e desfazer a cura. O que é isso? Bianca perguntou, olhos fechados enquanto cantarolava no ar. Até a voz dela soava diferente, mais profunda e tão humana. Isso, essas coisas. Chama-se cheiro, respondeu Ryan, usando o nariz. Os pandas. Ele tem uma presença bastante poderosa. Tinha esquecido que tinha nariz, respondeu ela, antes de beijar o próprio ombro para sentir o gosto do suor. Eu tinha esquecido tanta coisa. Antes que Ryan soubesse o que o atingiu, Bianca abriu os braços e o abraçou com força. Ela enterrou a cabeça em seu ombro, segurando-o perto. Porra, disse Bianca com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Porra. Está tudo bem, Ryan disse, deixando-a chorar o quanto quisesse e retribuindo o abraço. Muitas vezes ele desejou ter um ombro amigo também. Len assistiu no painel de controle com um sorriso brilhante. Alchemo se afastou da cena e Seth examinou os
os dados enquanto murmurava para si mesmo. Você cumpriu sua promessa, Bianca sussurrou tão baixo que os outros não a ouviram, apertando o mensageiro com força. Você lembrou. Seu idiota viajante no tempo, você conseguiu. Se você também se lembra, disse Ryan, acariciando gentilmente o cabelo dela, então você deve saber que sempre cumpro minhas promessas de campanha. Como você aprendeu meu nome, idiota? Ela perguntou ao quebrar o abraço, enxugando as lágrimas. Seu sorriso era estranho, mas parecia tão cru e real, eu não te contei antes que aquela lata de um gênio pegasse uma amostra. Sim, ele podia ver nos olhos dela. Esta foi a mesma Bianca que se sacrificou para atrasar Alphonse Fallout manada e dar tempo a Ryan. A transferência funcionou e outro amigo acompanhou o mensageiro no tempo. Digamos que o ataque ao Dinamis não saiu como planejado, respondeu Ryan, enquanto o panda voltava com uma camisa e calças básicas. Mas podemos discutir isso em torno de uma xícara de café. Não vou precisar de roupas, respondeu Bianca, antes de olhar para a localização da arma mais poderosa de Ryan. Despir. O mensageiro piscou, enquanto o panda cobriu a boca em estado de choque. O que? O mensageiro perguntou. Você é surdo? Eu te disse naquela época, a primeira coisa que eu faria depois de recuperar minha vida seria pular em alguém. Ei, não é porque todos os meus antecessores conquistaram o secretariado que eu tenho que fazer o mesmo. Esta oferta vem por tempo limitado, senhor presidente, então é melhor você decidir nos próximos 5 minutos ou recarregar. A cabeça do Dr. Seth se animou ao ouvir a última parte, mas Ryan permaneceu firme em sua devoção a Lívia. Sinto muito, mas sou casado, respondeu o mensageiro. Mas tem um terno de cachemira extra, que é a segunda melhor coisa do mundo. Bianca encolheu os ombros, finalmente pegando as roupas que lhe foram oferecidas. Você tem cigarros? Álcool? Ela perguntou enquanto colocava as calças. Porque tenho muito que atualizar. Foram necessárias muitas voltas e anos de sofrimento, mas a condição psicótica finalmente teve uma cura. Capítulo 117. Fazendo ondas. Bianca peidou durante todo o caminho de volta ao submarino Mashon. Proverbialmente, é claro, mas Ryan não pôde deixar de rir do som que ela fazia cada vez que alternava entre a forma gasosa e a humana. Agora, ela estava fazendo uma demonstração ao vivo para o mensageiro e os carnavalescos no meio da bagunça do submarino. A maior parte do grupo sentou-se em torno de mesas brancas, enquanto o Sr. Aceno preparava coquetéis atrás de um pequeno balcão. O corpo de Bianca, inclusive as roupas, se transformou em uma nuvem laranja com um estalar de dedos. Ao contrário de seu tempo como psicopata, a substância lembrava mais a Ryan uma névoa colorida e fraca do que produtos químicos espessos e tóxicos. Embora ela tenha tocado as paredes metálicas do submarino, elas não se transformaram em pó. Ryan olhou para seu circo itinerante. Léo Argraves recuperou sua forma humana sexy e bonita e não escondeu sua alegria. Costure notas rabiscadas em um diário. Matt manteve os braços cruzados com ceticismo, e sua nova recruta, a aclamada Bianca com as patas. Então, Bianca perguntou enquanto retornava à sua forma humana, sua nuvem se fundindo em carne, cabelo e roupas. A propósito, roupas horríveis. Como ela poderia viver sozinha vestindo apenas jeans felpudos e uma regata que o mensageiro nunca entenderia? Então vou apresentá-lo ao seu senhor e salvador, guarda-roupa, respondeu Ryan. Não posso, em sã consciência, deixar você andar por aí vestido assim. Ainda melhor do que um traje anti-risco, a jovem riu, procurando nos bolsos um cigarro e um isqueiro. O aspecto corrosivo do gás foi provavelmente resultado de sinergia, disse Seth. Agora seus poderes agem de forma independente. Você pode alternar entre sólido e gasoso, sim, e seu composto químico não degrada mais o material metálico. Não vou enferrujar nenhuma ferramenta de metal que tiver em minhas mãos? Bianca perguntou com zombaria, fazendo seu cigarro vibrar. Ao contrário de seu poder laranja, o vermelho funcionava surpreendentemente da mesma forma. Sim, não vou perder essa parte. Talvez seja necessário mudar meu nome. Posso sugerir senhora Flatulência? Ryan perguntou alegremente. Em vez de beliscá-lo, sua ex-vice-presidente respondeu com uma piada de sua autoria. Só se você mudar seu nome para buraco traseiro, disse ela. Não formaríamos um par perfeito então? Que tal é um peido? Você os intoxica, eu sufoco. Chamaremos nossa nova equipe de super-heróis de As Bochechas. Melhor do que os beijadores de bunda. Sifu, posso participar? O perguntou com entusiasmo. Claro, Ryan respondeu. Eu lhe darei o nome honroso de Ass-Kicker. Mortalha Matt manteve os braços cruzados. Embora ele tivesse defendido o tratamento para a condição psicótica, vê-lo em ação o encheu de dúvidas agora. Espero que todos vocês entendam o que esta descoberta significa, disse ele. Embora seja preferível ter um psicopata com 2 poderes, isso significa que qualquer um pode tecnicamente receber 2 poderes agora. O número de aspirantes a Augusto aumentará. Duvido que sim, respondeu Luz do Sol com otimismo. Com Eva Fabre morta e suas instalações destruídas, ninguém pode fazer elixires verdadeiros. Assim que as bases Mashon forem destruídas e Dinamis for resolvido, imitações se tornará uma coisa do passado. Nunca diga nunca, Luz do Sol, respondeu Ryan, sabendo que alguém sempre poderia desenvolver o poder certo para fazer mais deles. Mas eu concordo. O poço do elixir acabará secando, e o problema com Bunda Relâmpago não é o fato de ele ter 2 poderes. É o que esses 2 poderes podem fazer combinados. Luz do Sol concordou com a cabeça. A invulnerabilidade e seus raios destrutivos fazem de Augustus um perigo para a civilização humana, mas entre os milhares de psicos que encontramos, apenas Corrente Sanguínea possui uma combinação de poder verdadeiramente cataclísmica. Sempre haverá pessoas como Mashon e Adam, o ogro, em condição psicótica ou não. Entendido, admitiu Sudário. Considerando os dados que coletamos e as projeções sobre a distribuição do elixir, disse Seth, os elixires desaparecerão mais ou menos de circulação dentro de 10 anos.
Posteriormente, novos genomas nascerão, em vez de serem produzidos. Os elixires que restaram seriam como tesouros enterrados perdidos no tempo. O alquimista planejou que os genomas superassem o Homo sapiens e eles o fariam. Com um código genético estável, os ex-psicose também serão capazes de se reproduzir, aumentando ainda mais o número da nova raça. Não vou falar por todos os psicopatas por aí. Bianca acendeu o cigarro e gostou do sabor do câncer de pulmão que se aproximava. Mas não vou causar mais problemas, a menos que o nerd me pergunte também. Ei? Ryan perguntou, alternando entre sua língua nativa e o francês. Você me devolveu minha vida, idiota, ela respondeu. Tenho uma dívida com você que nunca poderei pagar. O que você quiser de mim, você conseguirá. Mas ainda vou dar um soco no seu braço se você abusar da sorte. Você se submeteria a um julgamento? Léo Argraves perguntou. Sim, acho que sim. Bianca soltou uma nuvem de fumaça pelas narinas. Eu vou? Seus crimes não são tão graves quanto Adam ou Psicochoque, e você nos ajudou muito, respondeu Luz do Sol com sabedoria. Eu acredito em segundas chances. Seus companheiros capturados serão tratados da mesma forma. No entanto, apenas os gênios com nossos recursos e experiência combinada podem fazer essa cura funcionar, senhor, destacou Seth. Precisaremos de apoio para expandi-lo por toda a Europa. Nidog? Sudário perguntou. Dinamis? Ryan respondeu brincando. Obter o melhor sistema de saúde privatizado do mundo? O que não quer dizer muito. Seu transparente companheiro de equipe resmungou, como se um pombo tivesse atacado seu para-brisa. Eles já têm a infraestrutura, Ryan, mas nenhuma das éticas exigidas. Poderíamos trabalhar com Henrique Manada, mas não com o resto de sua família, respondeu Léo Argraves. Ainda há tempo para pensar no futuro. Vamos primeiro curar os membros da Metagang em cativeiro e ver se o tratamento funciona. Ryan deixou seus aliados debatendo como produzir em massa cura para sentar atrás do balcão do bar do refeitório. Senhor Aceno deu-lhe um coquetel roxo, com um canudo azul de bom gosto. O que é isso? O mensageiro perguntou. Este é o Vord Vavemojito. Senhor Aceno apresentou o coquetel. Senhor, Aceno pode deixar as pessoas bêbadas com bebidas não alcoólicas. Ryan tomou um gole, fechando os olhos de prazer enquanto o gosto tomava conta de sua boca. Uma mistura tão perfeita de suco de uva, mel e tantas coisas secretas. Os gostos requintados de seu ídolo não pararam na moda. Delicioso. Senhor, a Aceno só aceita o melhor, respondeu o genoma com a mão no balcão. O Sol disse ao Senhor Aceno que você queria falar com ele? Sim, eu fiz. O barulho do debate entre seus aliados abafou a voz de Ryan, que lançou a bomba sem avisar. Sou um viajante do tempo. O mensageiro esperava perguntas, mas o Senhor Aceno era bom demais para isso. Não se pode viajar no tempo. O tempo espera pelo Senhor Aceno, mas só depois que ele conta até o infinito. E quando o Senhor Aceno mata o tempo, ele permanece morto. Obviamente, Ryan respondeu. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Você me salvou de uma explosão. O super-herói juntou as mãos. Senhor, Aceno teve esse prazer, sim. Você salvou minha vida mais de 20 vezes, disse Ryan, enquanto tomava um gole do coquetel. Perdi a conta depois. Às vezes tropecei, às vezes mergulhei. Você não conseguia me salvar o tempo todo, mas pelo menos sempre tentava. Quando morro, muitas vezes me lembro da sensação do seu terno de cachemira pressionando meu rosto para me proteger das chamas. Senhor Aceno ouviu em silêncio respeitoso, sua cabeça de comprimento de onda sem nada parecido com expressões faciais. Você sempre esteve presente quando eu acordei. Ryan continuou sua história. Sentado ao lado da minha cama, como se você tivesse uma responsabilidade para comigo. Senhor, Aceno tinha um, respondeu o homem. Se o Senhor Aceno tivesse visto você antes, você não teria acabado no hospital em primeiro lugar. Se você tivesse feito isso, todos vocês estariam mortos. E o próprio Ryan também. Sempre que eu acordava, você sempre tentava me ajudar da maneira que podia. A certa altura, você até percorreu toda a costa da Itália na velocidade da luz para tentar encontrar Len. Não existe velocidade da luz. A luz viaja no ritmo do Senhor Onda. A voz colorida do genoma passou de divertida para séria. Por que você fugiu, Ryan? Eu não estava com a mente certa, admitiu o mensageiro. Você conhece os 5 estágios do luto? Acho que fiquei preso na parte da depressão por 30 anos? Pelo menos 20. Levei uma estadia em Mônaco para ser aceito e aproveitar o passeio. Senhor, Aceno discutiu isso com Simon. Você salvou muitas almas de um lugar terrível, Ryan. Sim, mas demorou um pouco. Esses caras precisavam de um herói para tirá-los do inferno e bem, quando tentei pensar em um, você foi o primeiro que me veio à mente. Meus pais morreram quando eu era jovem, e corrente sanguínea não era a ideia de modelo parental de ninguém. Senhor, Onda pode imaginar. Então acho que tentei me tornar um pouco mais parecido com você, disse o viajante do tempo, deixando a verdade de lado. Quero dizer obrigado. Você me inspirou em meus momentos mais sombrios e devo minha vida a você mais de 10 vezes. Você não me deve nada, Ryan, respondeu o Senhor Aceno, seu tom quase paternal. Estou orgulhoso de você. Tenho acompanhado suas aventuras sempre que pude e você salvou mais vidas do que imagina. Isso fez a cabeça do mensageiro se animar. Você fez. Sim, embora eu me pergunte por que você bateu um avião enquanto fazia uma entrega, Senhor Aceno respondeu com um encolher de ombros. Mesmo eu não fui tão longe. Eu juro, a alternativa era pior. Ou pelo menos Ryan esperava que sim, enquanto brincava com seu canudo. Ele não se lembrava totalmente daquela corrida em particular, verdade seja dita. Achei que a primeira pessoa não pudesse conter seu poder onipotente? Eu era um comediante antes de me tornar um destaque vivo, respondeu Aceno, quebrando o personagem.
A vida na estrada é difícil. Dos novatos do nosso grupo, 1 em cada 4 geralmente morre antes de a missão terminar. Léo ainda se sente culpado por não ter estado presente para salvar a família Costa de Augusto. Matias viu sua mãe virar um vegetal. Ace tem seus próprios demônios e até o bom médico às vezes se sente desanimado. É deprimente quando você pensa em como a vida é frágil. Então eu me certifico de que meus companheiros nunca façam isso. Ryan suspirou. Quando tudo dá errado, a única maneira de seguir em frente é rir da dor e superar. Exatamente. Alguém tem que continuar o show quando todos se sentem deprimidos. A Onda Viva olhou para o carnaval, e mais especificamente para Bianca. Os desafios são diferentes quando você passa de shows individuais para uma trupe, mas acho que você está se saindo muito bem. Eu estava farto de shows individuais. Eu adoro os holofotes. Mas você odeia mais a solidão? Senhora Seno adivinhou. Ryan assentiu. Você sabia sobre a parte da viagem no tempo. Isso fez rir. Apenas metade das minhas ostentações são exageros, Ryan, disse ele. Eu mantenho as coisas reais em segredo porque ninguém acreditaria nelas. Já vi coisas muito mais malucas do que viagens no tempo. Você já esteve em Quebec? Não, mas provavelmente invadirei o Canadá quando for eleito novamente presidente do mundo livre. Faça o que fizer, Ryan, não vá para Quebec. A voz de baixinha ecoou pelo alto-falante do refeitório. Estamos nos aproximando da costa da Itália, disse ela. Oh, terei cobertura telefônica novamente. Ryan disse alegremente, saltando da cadeira e deixando um copo vazio para trás. Desculpe, preciso ligar para minha namorada. Senhor, Onda entende. Ele também tem suas fãs. O senhor Aceno criou um índice para Ryan, como um daqueles cartazes do tipo Tio Sam quer você. Não a deixe ir, Ryan. Ele não faria isso. Ryan saiu da bagunça e atravessou os corredores de metal do submarino, rumo à saída. Assim que abriu o telefone, recebeu uma mensagem de Lívia. Lívia Love. Ryan? Ryan, você está bem? Devem ter chegado ao mar Mediterrâneo. Domador de pelúcia. Oi, princesa. Estou bem. Lívia Love. Ouvir de você é um alívio, meu cavaleiro. Está tudo indo bem? Domador de pelúcia. Minha missão foi um sucesso total. Lívia Love. Isso faz de um de nós emoticon triste. Domador de pelúcia. O que aconteceu? Lívia Love. Você entenderá quando vir a costa de Nova Roma. Lívia Love. Eu tentei impedir Ryan. Eu tentei, mas não consegui. Ele não vai mudar. Ele nunca vai mudar. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan ao perceber o que havia acontecido. Domador de pelúcia. Onde você está? Lívia Love. Estou em Sorrentos com Narcinia e Fortuna. Volte logo. Lívia Love. Estou com saudades de você emoticon triste. Domador de pelúcia. Também sinto muita falta de você emoticon triste. Estarei aí em breve. Lívia Love. Mal posso esperar. Eu quero você, Ryan. Eu preciso de você. Domador de pelúcia. Estou indo. Ryan fechou o telefone antes de cruzar com Alchemo no corredor. Enviando-nos de novo, Almôndega, ele perguntou. Como você? Porque eu entendo seu vil processo de pensamento, seu hominídeo hormonal, respondeu o gênio com aborrecimento. Tenho uma descoberta para relatar. Vá em frente, Padre Cérebro. Agora sabemos que a consciência de um genoma existe em um estado de fluxo intangível. Sua grope gasosa confirmou isso. Agora, com esta informação em mente, acredito que posso refinar o mecanismo xononoradio que o mergulhadora desenvolveu para enviar mentes através do tempo. Torne o sinal mais eficiente. Ryan imediatamente percebeu. Você poderia enviar mais de um mapa mental de volta. Sim. O mensageiro não conseguiu controlar sua excitação. Quantos? Eu diria 5, talvez 6, mas não garanto. Ryan não escondeu sua decepção com a resposta, fazendo Alchemo encolher os ombros. Quanto mais mapas mentais são enviados de volta, mais difíceis são os cálculos. Mesmo meu intelecto ilimitado não pode fazer muito nesse sentido. Ryan teria esperado mais, mas isso ainda mudou tudo. O plano original dependia de transferir a mente de Lívia de volta no tempo, recriar a máquina de varredura cerebral e, em seguida, usar seus mapas cerebrais armazenados para ajudar seus aliados a se lembrarem. Isto, no entanto, atrasou significativamente o ataque ao bunker de Meshon. Grande Adão Gordo enviou habitantes capturados de Cidade Ferrugem para a morte em sua tentativa de destravar o bunker de Meshon, e um dia perdido significou dezenas de vítimas inocentes. Mas se Ryan pudesse trazer mais pessoas, então uma equipe poderia enfrentar a Metagang assim que ele recarregasse. Quem ele poderia trazer? Luz do Sol? Mesmo que ele recebesse as memórias do seu futuro, o Sol vivo estaria a horas de distância de Nova Roma, e cada minuto perdido aumentava o número de mortos da Metagang. O sudário já estava ativo e era uma aposta mais segura. Também encerraria sua campanha de assassinato antes de começar. Lívia e Baixinha ganhariam uma passagem para a viagem no tempo, o que deixava de 2 a 3 vagas disponíveis. Ter Bianca a bordo tornaria mais fácil derrubar o bunker, mas se Ryan conseguisse proteger alguém no Dinamis também. Preciso pensar sobre isso, disse o viajante do tempo. Você pode enviar alguém? Claro que posso, respondeu Alchemo com arrogância. A matéria cerebral não é mais obrigatória, embora eu sugira trazer alguns gênios. Os gênios com G minúsculo contam? Seu funeral. Ryan saiu da torre do submarino, respirando ar fresco. As estrelas da Via Láctea brilhavam intensamente nos céus acima da cabeça do mensageiro, enquanto a lua o deixava com fome de um croissant francês. Félix já chegou antes dele ao observatório, sentado na beira da torre. Ele olhou na direção da costa, notando as luzes de Nova Roma à distância. Achei que os gatos tinham medo de água, gatinho átomo? Ryan disse, sentando ao lado de Félix. Nunca cruzei o oceano antes, admitiu. Nunca saí da Itália e agora mudei-me para meio mundo e voltei. No próximo episódio, iremos para a Austrália. Então você pode se chamar Atom Canguru. Você não imagina o quanto me arrependo de ter escolhido esse apelido, respondeu o jovem, seus lindos olhos azuis examinando Ryan cuidadosamente.
Quem é você realmente? Um viajante do tempo do futuro. Ou passado, se você olhar de lado. Félix semicerrou os olhos, considerou as palavras de seus colegas genomas e então reagiu com negação. Eu não acredito em você, disse ele. Não é surpreendente, mas decepcionante. Gato Atom aceitou a verdade rapidamente em um loop anterior, mas esta iteração atual não tinha muita ligação com Ryan. Então de que outra forma você explica bem tudo? O mensageiro perguntou. Lívia, você está claramente trabalhando com ela, namorando com ela, e não seria a primeira vez que ela faria uma dessas tramas tortuosas funcionar. Embora eu não possa explicar o fim do jogo que você almeja. Salvar a cidade e derrubar meu futuro sogro. Ryan fez uma anotação para duelar oficialmente com Bunda Relâmpago pela mão de sua filha em casamento, se apropriado. Lívia nunca faria isso, respondeu Félix com desprezo. Ela é filha do pai, tentando mitigar os danos de Augusto em vez de detê-lo. E ainda assim, ela me ajudou a salvar sua pele de seus pais e a formar uma aliança com o carnaval. Ryan encolheu os ombros. As coisas não são preto e branco. Não muda o fato de que você não pode ser um viajante do tempo. Eu posso literalmente parar o tempo para o universo inteiro, e você acha que voltar atrás é implausível? Então prove, disse Félix. Leve-me de volta se puder. Isso é um pouco mais difícil do que você pensa, então deixe-me sugerir outra coisa. Ryan olhou para a lua crescente. Uma vez, quando você e Jamie ainda eram amigos, ratos inteligentes roubaram lotes de Bliss da divisão de Mercúrio. Você rastreou os animais até a dona deles e foi uma visão horrível. Félix olhou para o mensageiro como se chifres tivessem brotado de seu crânio, o que apenas o encorajou a continuar. Ki-Young estava agachado em um apartamento abandonado infestado de roedores, sofrendo de uma overdose de Bliss. Sangue jorrou de seu nariz e olhos, e bolor cresceu em sua pele. As mãos de Félix cerraram-se em punhos. Quem te contou isso? Você fez, Ryan respondeu. Mesmo agora, ele conseguia se lembrar daquela conversa palavra por palavra, como tantas outras perdidas no tempo. Você correu para o hospital, e a primeira coisa que Ki-Young fez ao acordar foi pedir mais Bliss. Foi, em suas próprias palavras, um alerta. Você tentou tirar Narcinia do negócio, mas os pais dela sempre a puxaram de volta. O que eles disseram? Félix perguntou, sua voz ficando distante. É para o bem maior da família, querido, citou Ryan. Os viciados se matam porque não conseguem se conter. Gatinho Átomo passou os minutos seguintes considerando as palavras do mensageiro em um silêncio sombrio. Muitas emoções passaram por seu rosto, desde raiva e dúvida até tristeza. Pegando uma página do livro do Sr. Aceno, Ryan deixou seu amigo processar seus sentimentos em um silêncio respeitoso. É muito vívido, disse Félix. Lívia teria errado nos detalhes e eu nunca contei a história completa para ninguém. Ou você pode ler minha mente além de parar o tempo, ou você é realmente um maldito viajante do tempo. Não vejo o que um leitor de mentes teria a ganhar contando uma história tão absurda. Ei, minha vida faz sentido em seu contexto. Ryan protestou. Tenho dúvidas, Félix respondeu secamente, um sorriso triste se formando no canto de seus lábios. Como funciona o seu poder? Eu crio um ponto de salvamento e quando morro, vivo novamente, respondeu Ryan. Acredito que seja a 16ª vez que estou recarregando em Nova Roma. Félix zombou. Isso é uma bagunça. Pelos meus padrões, é uma zona bastante segura. Félix semicerrou os olhos para Ryan, como se de repente descobrisse as implicações das palavras do mensageiro. Estávamos perto, ele percebeu. Eu não teria te contado tanto se não confiasse minha vida em você. Formamos uma equipe chamada Save Rápidos Pandas, tão formidável quanto estilosa. Ryan fechou os olhos em luto. Sinto muita falta de Yuki. Posso imaginar vocês dois se dando bem, refletiu Félix, antes de franzir a testa. Espere, ela me forçou a usar uma fantasia nova? Infelizmente você permaneceu um desastre da moda até o fim. Ryan olhou nos olhos de seu ex-companheiro. Sua irmã morreu para salvar sua vida durante esse ciclo. As mãos de Félix se apertaram. Pai? Plutão. Ou Cruella se preferir. O super-herói olhou para o mar escuro. Augusto sempre vai mandar alguém atrás de mim, disse ele. E pessoas morrerão no fogo cruzado. Não se eu conseguir. Eu nunca fiz as pazes com Jamie e Ki-Young, disse Félix com a voz embargada. Eu bati a porta quando eles decidiram apoiar o negócio Bliss. Ainda acho que estava certo em fazer isso, mas eles ainda morreram tentando me proteger. A última coisa que fiz foi condená-los. E agora que estão mortos, não posso voltar atrás. Eles morreram pensando que eu os odiava. Lágrimas se formaram nos olhos do jovem herói. Ei, gatinho, está tudo bem, disse Ryan, colocando a mão no ombro do amigo. Você não poderia saber. Não, Gato Átomo fechou as pálpebras e enxugou as lágrimas. Eu os amei, cara. Eles eram meus amigos. Jane era minha melhor amiga e Ki-Young, ela era uma mulher muito carinhosa. Eu queria que eles fizessem a coisa certa, se posicionassem contra aquela droga destruidora de almas, mas eu nunca quis que eles morressem. Ryan abraçou o amigo, consolando-o. Não é tarde demais, disse o mensageiro. Vou lhe dar outra chance de consertar isso. Por que você está me contando isso agora? Félix perguntou, antes de afastar o braço do viajante do tempo. Se eu não me lembro de nada, então significa que você não me trouxe de volta com você da primeira vez. Eu não poderia trazer de volta suas memórias através do tempo naquele ciclo antigo, Ryan respondeu. Mas eu poderia fazer isso agora. Foram necessárias algumas tentativas, mas temos a tecnologia para isso. Félix não respondeu imediatamente, em vez disso olhou para as luzes dançantes no horizonte. Você acha que é tarde demais para eu compensá-los? Ele perguntou a Ryan. Acho que eles podem se afastar dos Augusti com um empurrãozinho adequado. Jamie e Ki-Young lembraram a Ryan de Bianca, que seguiu o grande Adão Gordo em parte por medo e em parte por negar as verdadeiras motivações de seu chefe. Lambato e Chiter tomaram uma posição para proteger Gato Átomo, ao contrário de seus próprios pais, mostrando que sua lealdade aos Augusti não era inabalável. Mas eles vão precisar da sua ajuda, gatinha.
Se eu tiver alguma chance de consertar isso, se eu tiver alguma chance, devo aproveitá-la. Os olhos de Félix ficaram determinados. É por isso que você e Lívia estão trabalhando juntos. Esse tipo de confusão já aconteceu antes e você está tentando evitá-la. Lívia é uma pessoa melhor do que você pensa, gatinha. Ryan respondeu com carinho. Demorou um pouco, mas todas as peças estão no lugar. Nosso final feliz está finalmente ao nosso alcance. Posso ajudar? Sim, mas não vou mentir, provavelmente vamos lutar contra seus pais, seu padrinho e dezenas de vilões antes de podermos encerrar o dia. Será uma corrida de chefes, e metade deles serão pessoas que você conhece. É melhor você afiar suas garras. O bom é que odeio quase todo mundo que conheço. O olhar de Félix ficou determinado. Onde eu assino? O submarino aproximou-se da costa, a luz ficou mais forte e o cheiro de fumaça encheu o ar. Espere, Félix disse com uma carranca. Algo está errado. Ryan também percebeu isso. As cores vivas, a tonalidade refletida nas nuvens acima da costa. Ele já tinha visto essa foto 2 vezes antes, enquanto os eventos se repetiam continuamente. Estas não eram as luzes de cassinos glamourosos, mas o brilho das chamas. Nova Roma estava em chamas e Ryan só tinha uma palavra a dizer em resposta. De novo. Capítulo 118. A última missão. Qualquer desrespeito percebido a pessoas ou organizações específicas não é intencional. Este ciclo terminaria como o anterior, em Sorrentos. Pelo menos uma horda de malditos mutantes não perseguiu Ryan desta vez, mas a constatação o deixou amargurado. Ele sabia que a causalidade tinha uma tendência a reafirmar-se e embora o mensageiro pudesse quebrar essa cadeia de destruição, ele passara semanas, se não meses, em Nova Roma. Ele fez amizade com dezenas de habitantes locais, heróis e vilões. Ver a cidade em chamas novamente o encheu de raiva. O mensageiro não se sentia tão determinado a salvar essas pessoas desde a sua primeira corrida perfeita em Mônaco. Apenas Mortalha, Félix e Luz do Sol tiveram permissão para segui-lo até o ponto de encontro, exatamente o mesmo prédio onde Ryan recarregou após o final desastroso do último loop. O grupo contornou um perímetro defensivo de centenas de torres fabricadas em Vulcano sem nenhum problema. Apenas Gatinho Átomo e Transparente vieram fantasiados. Léo Argraves ofegava enquanto caminhava em forma humana. Enquanto Ryan vinha com um terno elegante concedido pelo senhor, você esqueceu como andar? Ryan perguntou à Luz do Sol, que não tinha resistência. Sinto muito, mas só carrego donzelas em perigo nos braços ou gatinhos perdidos. Que tal cão atômico? Félix perguntou. Como isso soa? Como um novo nome? Parece-me Atom Filhote de Cachorro, respondeu Ryan. Félix soltou um suspiro, percebendo que não haveria como escapar da zombaria. Argrave sorriu, embora houvesse pouca alegria nisso. Quanto mais uso meu poder, menos quero me tornar um homem novamente, confessou. Às vezes passo semanas sem voltar ao normal e muitas vezes esqueço que posso. Seu poder afeta sua saúde mental? Félix perguntou quando chegaram a portas cinzentas reforçadas. Uma câmera os observou. De certa forma, admitiu Luz do Sol. Uma parte de mim quer abandonar minha humanidade e me tornar um sol radiante em tempo integral. Não entendi o porquê, mas conhecer o alquimista dissipou minhas dúvidas. Não é um bug, disse Ryan. É um recurso. Luz do Sol compartilhava uma conexão extremamente forte com seu elixir, talvez tanto quanto o próprio mensageiro. Ambos estavam mais próximos desta ascensão do que a maioria. Ryan ainda não entendia completamente o que o processo implicaria, mas transformar-se em um habitante dos reinos coloridos fazia parte do pacote. Argraves pode acabar se tornando um verdadeiro sol um dia, deixando a Terra iluminar algum canto escuro do universo. Ryan considerou uma alternativa melhor do que queimar a atmosfera do planeta, ou pior. Sim, é por isso que tento permanecer humano quando meu poder não é necessário. Se você passa todo o seu tempo no ar, você deixa de se relacionar com as pessoas que estão no chão. Luz do Sol estreitou as sobrancelhas quando um pensamento passou por sua cabeça. Eu me pergunto se Augusto está na mesma situação. Ao contrário de mim, ele não pode voltar ao seu estado humano. Se metade das histórias que aprendemos sobre ele forem verdadeiras, ele foi um trabalho desagradável desde o início, respondeu Sudário. Eu sei, disse Argraves com um suspiro. Mas uma parte de mim esperava que a natureza humana não fosse capaz de tal crueldade sem fatores externos. Ryan se lembrou de seu primeiro encontro com Lívia e de como encontrou descontos posando como uma estátua em sua própria cozinha. O mensageiro culpou a senilidade naquela época, mas pensando bem, Bunda Relâmpago provavelmente sofria de uma síndrome semelhante à de seu inimigo. O poder adormecido dentro dele queria se tornar uma estátua de metal indestrutível e inviolável, e ficou mais difícil resistir a esse impulso com a idade. As portas do prédio se abriram rapidamente, um Golden Retriever em forma humana imediatamente se agarrou a Félix. O pobre gatinho soltou um suspiro quando a vil criatura o apertou como uma fruta, enquanto o olhar crítico de Ryan avaliava seu conjunto branco. 6 em cada 10, talvez 7. Seu idiota, seu idiota, seu idiota. Fortuna disse tantos insultos floridos em tão pouco tempo que a mente de Ryan censurou automaticamente metade deles. Seu pequeno sem coração. Oi, mana. Félix não terminou a frase enquanto Fortuna lhe dava um tapa na bochecha com força suficiente para quebrar sua máscara. Ei, você merece coisa pior. Ela respondeu, antes de abraçá-lo novamente com lágrimas nos olhos. Seu idiota, você quase morreu. Se você tivesse morrido, eu, Gato Átomo, não disse nada por um momento, antes de retribuir o abraço de sua irmã chorando. Sinto muito por ter preocupado você, ele disse, e estava falando sério. 2 outras garotas saíram do prédio, uma adolescente rebelde e uma senhora elegante. Félix. A pequena Narcinia imediatamente se juntou ao abraço coletivo, muito feliz por ver seu irmão adotivo novamente. Graças a Deus você está vivo. Estou aqui, Narci, Félix sussurrou.
Estou aqui. Embora Léo observasse Narcinia com uma carranca triste, Ryan não prestou muita atenção nela. Ele só tinha olhos para sua própria senhora. Lívia saiu pela soleira da porta, vestindo o casaco preto e o conjunto escuro que ela tanto amava. O vestido destacava sua pele e cabelos claros, e o vermelho ao redor dos olhos. Ela chorou, Ryan percebeu. Ela chorou por Nova Roma. Nenhum dos dois disse uma palavra. Eles não precisavam. O casal simplesmente a abraçou com força e deixou que suas mãos falassem. Enquanto isso, os irmãos Veran se separaram e Fortuna finalmente percebeu a presença do namorado. Matias. Fortuna, ele respondeu, removendo seu capacete de vidro com seu poder. Estou feliz que você esteja. Ela o beijou na boca antes que ele pudesse terminar. A princípio surpreso, Sudário abraçou a namorada e a abraçou timidamente. Enquanto Léo, Lívia e Ryan sorriam ao ver, os irmãos de Fortuna reagiram com angústia. Eka, Narcinia reclamou, enquanto Félix parecia estranho. Não, Eka, meu futuro marido. Fortuna disse ao quebrar o beijo. Marido? Matias perguntou, horrorizado. Você vai se casar comigo, respondeu a namorada como se fosse óbvio. Eu ainda tinha algumas dúvidas sobre nosso relacionamento, mas ver você ajudar a salvar meu irmão as dissipou. Estamos destinados a ficar juntos e desta vez, não vou deixar você ir embora. Sempre. Uau, você está pulando muitos passos, respondeu Matias, embora não tenha protestado tanto quanto Ryan esperava. Mas você já tem o anel. Fortuna protestou. Você só precisa fazer sua proposta. Eu não tenho um. O ímã do rodo congelou no lugar, examinou sua armadura de vidro e notou um anel dourado acidentalmente preso nela em volta de sua cintura. Ele soltou um suspiro alto. Então é assim. Não há saída, garoto invisível, Ryan o avisou. Matias revirou os olhos antes de empurrar gentilmente a namorada. Vamos fazer isso direito, certo? Ele perguntou a ela. Vá com calma, veja se conseguimos fazer isso durar alguns anos. Ah, claro, ela respondeu com confiança. Eu sei que vai dar certo. Ryan riu, antes de olhar para sua própria namorada. Você está em prisão domiciliar, senhora? Eles estão, disse Lívia ao romper o abraço. Mas eu não estou sem amigos. Tio Silvio mandou os guardas embora hoje. Netuno? Mortalha perguntou, sua namorada colocando os braços em volta do braço esquerdo dele. Por que ele nos deixaria ter esta reunião? Porque eu disse a ele que este era o único caminho para a paz que eu conseguia ver, ela respondeu com um suspiro. Ele é o único chefe sensato entre os colaboradores próximos de meu pai. O que aconteceu na nossa ausência? O homem de vidro perguntou. Lívia olhou para o chão, suas mãos alcançando as de Ryan. O namorado dela segurou os dedos dela nos dele e ela os apertou. Depois que você fugiu, meu pai chegou à conclusão de que você e Dinamis eram aliados, e então, a princesa Augusta olhou na direção de Nova Roma. Mesmo a quilômetros de distância da metrópole, ainda era possível ver fumaça no céu. E então ele decidiu lançar uma ofensiva. Fiz tudo o que pude para impedir uma escalada ou atrasá-la, mas Augusto já havia se decidido há muito tempo, adivinhou Sudário. A profecia de sua mãe afirmava que Bunda Relâmpago iria enlouquecer em um ponto, e a causalidade não seria negada. Sim, disse Lívia com tristeza. Meu pai sempre teve a intenção de atacar a Dinamis. Quando a fábrica da felicidade caiu e Félix tentou levar Narcinia embora, o conflito tornou-se inevitável. Hector chamou Fallout de volta antes de conceder-lhe o comando de seu exército corporativo, e agora a guerra engolirá a Europa. Ryan quase podia sentir o gosto da culpa em sua voz. Como ela ajudou o namorado a destruir a fábrica da felicidade, ela se culpou pela guerra que resultou. A culpa não é sua, Lívia, assegurou o mensageiro. Você fez tudo o que pôde. Não fiz isso, ela respondeu com remorso, enquanto Félix a observava com um olhar estranho. Eu tive anos, Ryan. Tive anos para tomar medidas mais drásticas para evitar esse desastre. Eu pensei que se as circunstâncias externas mudassem, meu pai não desencadearia tal destruição. Como ele me tratou com bondade, desculpei sua crueldade para com os outros. Olhei para o outro lado e estava errado. É ele, Ryan. É tudo ele e ele nunca mudará. Narcinia notou luz do sol olhando para ela, deixando-a ansiosa. Eu sou Léo Argraves, o brilhante paladino se apresentou, sua voz gentil e calorosa. Algumas pessoas me chamam de Léo, o sol vivo. Eu sei, disse Narcinia, um pouco intimidada. Meus pais odeiam você. Enquanto o Sudário estremecia, Léo balançou a cabeça. Não, eles não fizeram isso, disse ele com a voz pesada. Seus pais eram meus amigos. Ele procurou em suas roupas e tirou uma foto antiga, mostrando-a a Narcinia. Ryan olhou para a foto, que representava um casal e seu filho bebê. O homem, com a constituição de um lenhador, tinha cabelo preto e olhos azuis familiares, mas a mulher, o cabelo castanho, as sardas nas bochechas, o rosto sorridente. Embora ela só tivesse herdado os olhos do pai, a semelhança entre Narcinia e a mãe era estranha. Este é seu pai Bruno Costa e sua esposa Julie. Algumas das pessoas mais legais que já conheci. E esse bebê, Léo colocou um dedo na criança. Esse bebê é você, Julia. Narcinia tirou a foto sem dizer uma palavra, enquanto seus irmãos observavam. Félix mal conseguiu reprimir sua raiva, enquanto Fortuna claramente não sabia o que dizer. Você nasceu muito antes de eu conhecer seus pais, mas eu segurei você em meus braços quando você tinha apenas alguns anos, continuou Léo. Seus pais eram heróis. Seu pai era um amarelo que poderia cortar qualquer coisa, e sua mãe era uma verde com o poder de alterar a vida. Juntos, eles estavam tentando tornar este planeta devastado verde novamente, até que Augusto os matou e levou você embora. Não. Narcinia recusou-se a aceitá-lo. Não pode ser.
Meus verdadeiros pais eram invasores. Eles mereciam morrer. Ele fala a verdade, Narcinia, disse Lívia, olhando para a foto com arrependimento e remorso, como se ela mesma tivesse cometido o terrível ato. Estes são seus verdadeiros pais. Marte e Vênus mentiram sobre tudo. Não pode ser. Narcinia protestou, olhando para a irmã mais velha em busca de apoio. Fortuna, diga alguma coisa. Narci, Tito Lívio nunca está errado e nossos pais tentaram assassinar Félix, porque o padrinho Janus pediu a eles. Garota de sorte apertou ainda mais o braço do namorado, enquanto o irmão desviou o olhar com raiva silenciosa. Se eles conseguem fazer isso, são capazes de qualquer coisa. Augustus assassinou seus pais, Léo continuou, a dor crua em seu tom. Ele os matou enquanto eu estava fora e levou você com ele. Depois, ele fez com que Baco destruísse sua mente, para que você esquecesse sua família e a entregasse a Marte e Vênus quando eles lutassem para conceber um terceiro filho. Augusto também matou as 50 pessoas que viviam na fazenda de sua mãe, acrescentou Sudário com desgosto. Ele queimou as plantações que ela havia feito com seu poder, plantas que poderiam ter ajudado a acabar com a fome e a limpar áreas radioativas do globo. Por quê? Lívia perguntou, enquanto Narcínia cobria a boca com uma das mãos, horrorizada. Porque seu pai não é um imperador, mas um senhor da guerra perturbado. Ele não oferece futuro, não acredita em nada além de força. Sudário apontou o dedo para as nuvens de fumaça no céu. Este é o seu mundo ideal. Fogo e cinzas. Eu sei, respondeu Lívia, seu tom gelado. Eu sei. Léo Argraves olhou nos olhos da princesa Augusti, e o empático sol entendeu o que a fazia se sentir desconfortável. O que aconteceu com Juno foi um erro, disse Léo Argraves. Não vou me desculpar por isso, porque nada jamais desculpará a morte de um inocente. Os fins nunca justificam os meios empregados. Nesse aspecto, você está certo em me desprezar. Não tenho forças para perdoá-lo por ter matado a minha mãe, Sr. Argraves, mesmo acidentalmente, disse Lívia com um longo e pesado suspiro. Mas meu pai tem que ser detido. O que ele fez hoje é monstruoso e não pode ser justificado, por mais que uma parte de mim queira. Não vou dar desculpas para ele. Não mais. Você está certo, nada pode desculpar o assassinato de inocentes, e meu pai matou incontáveis mais pessoas do que você jamais matará. Então você vai nos ajudar a derrubá-lo? Mortalha perguntou, fazendo com que Lívia assentisse com firmeza. Você tem minha palavra de que assim que seu pai for detido e sua organização desmantelada, me submeterei a qualquer julgamento que você achar adequado pela morte de sua mãe, prometeu Argraves à princesa Augusta. Se pudermos detê-lo, respondeu Sudário antes de olhar para Ryan. Deixe isso comigo, respondeu o mensageiro. Júpiter venceu o primeiro turno, mas Saturno está de volta ao jogo. Lívia não respondeu, fazendo com que Narcinia olhasse para Argraves. Me diga mais. Sobre o meu, a jovem tossiu. Sobre meus pais. Eu irei, Luz do Sol prometeu. Ele esperou anos por isso. Léo Argraves começou a presentear Narcinia com histórias sobre como conheceu seus verdadeiros pais, enquanto Matias chamava Fortuna de lado, segurando suas mãos. Ryan imaginou que seu amigo translúcido precisava confessar como via o relacionamento deles. O que restou apenas Félix, que trocou um olhar estranho com a ex-Lívia. Félix, respondeu Lívia, meio gelada, meio envergonhada. Me desculpe por ter terminado com você, ele declarou sem rodeios, antes de pensar sobre isso. Bem, não exatamente. Deixe-me reformular isso. Droga, ele fazia Len parecer um falador manso. Ainda acho que abandonar o Augusti foi a decisão certa e mantenho isso, continuou o gato átomo. Mas eu poderia ter feito isso de forma menos severa. Eu sabia que você estava sob muita pressão para acalmar as coisas com a organização, e quando vi Nova Roma pegando fogo, percebi que você estava tentando evitar esse desastre. Não, Félix. Lívia balançou a cabeça, a voz embargada. Você estava certo em deixar este império podre. Eu sei o que você sentiu por mim. Eu entendo porque isso nunca poderia funcionar entre nós. Nossos pais nos empurraram para algo para o qual não estávamos preparados. Mas não foi certo condená-lo por estar em uma situação impossível. Se você tivesse ido embora, Augusto teria perdido todos os grilhões. Posso culpar Jamie e Kyung por olharem para o outro lado, mas vejo que você estava tentando impedir seu pai por dentro. Félix coçou a nuca desajeitadamente. Tudo isso para dizer que espero que possamos continuar amigos, mesmo depois de tudo isso. Podemos, respondeu Lívia com um pequeno sorriso. Mas agora não é hora de discutir a reconstrução de pontes queimadas. Não, claro que não. Félix olhou para Ryan com vergonha. Desculpe, save rápido, percebo que esta discussão deve parecer estranha, considerando que vocês dois estão namorando agora. E ciúme é para quem não confia em seus parceiros, Ryan respondeu, fazendo Lívia corar brevemente. Está tudo bem, gatinha. Félix desviou o olhar timidamente antes de se endireitar. Boa sorte. Gatinho Átomo rapidamente deixou o casal sozinho para se juntar a Léo e Narcinia, enquanto Matt e Fortuna tiveram uma conversa franca a poucos metros de distância. Ryan ficou feliz por Félix ter feito um esforço para se reconectar com as pessoas que deixou para trás. O mensageiro ainda achava que o gatinho tinha o direito de deixar para trás um ambiente familiar tóxico, mas ele havia deixado de lado o que era bom junto com o que era ruim. Sabe, Ryan sussurrou para a namorada quando nos conhecemos, nunca pensei que você e Luz do Sol acabariam do mesmo lado. Eu não gosto dele, ela respondeu enquanto o conduzia para dentro do prédio. Mas eu confio em você. Ele a seguiu pelos corredores até um quarto privado com paredes amarelas e dolorosas e uma pintura em frente à cama. Embora inacabado, Ryan reconheceu seu próprio torso, segurando Lívia nos braços como se fosse uma noiva. A namorada dele deve ter começado isso alguns dias antes de o mensageiro voltar da Antártida. Senti sua falta, Ryan, disse Lívia enquanto fechava a porta atrás deles. Foi difícil sem você. Eu te disse, ele respondeu calorosamente. Eu sempre voltarei.
Como foram suas férias de inverno? Você não recebeu minhas mensagens, princesa? Sim, mas quero ouvir isso de seus doces lábios. A viagem foi muito boa, ele respondeu enquanto acariciava seus cabelos. Eu destruí os Illuminati, os reptilianos e invadi a Área 51. Você destruiu os mestres secretos do nosso governo sem me levar com você? Ela fez beicinho. Embora eu ache que você nos deixou a CIA. Será que o complexo militar industrial Dinamis contaria? Ele moveu a testa contra a dela até sentir o cheiro de seu hálito quente. Você queria me contar uma coisa quando eu voltasse. Ela corou antes de desviar o olhar dele. Vai soar clichê. Você não pode subverter minhas expectativas? Ryan perguntou, fazendo Lívia rir. Não, estou brincando. Não existe clichê ruim, apenas uma execução ruim. É tudo uma questão de dizer isso com o coração. Lívia se colocou na frente dele, colocou os braços em volta do pescoço dele e encarou o namorado. Ryan segurou pela cintura e estudou sua expressão. Suas bochechas ficaram rosadas e ela mordeu o lábio inferior, tentando reunir coragem para falar. Por fim, a princesa Auguste respirou fundo e disse 4 palavras. Eu te amo, Ryan. E o namorado dela não sabia responder. Oh meu Deus, você está realmente sem palavras, disse Lívia com um sorriso tímido. Você não esperava por isso? Não fiz isso, e admitiu Ryan com o coração disparado. Ele não ouvia essas palavras há muito tempo. Eu esperava o pior, como não gosto do seu carro ou estou grávida. Não tomamos nenhuma precaução nesse sentido. Ryan, tomo pílula desde o nosso primeiro encontro. Espere, você sabia que acabaríamos interpretando Bill e Mônica no salão oval? Sua princesa parecia tão fofa quando estava envergonhada. Eu não sabia, mas eu meio que esperava que sim desde o início. E você nunca disse eu te amo para mais ninguém? Eu disse eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, Félix, mas nunca eu te amo, Ryan. As bochechas de Lívia de alguma forma ficaram ainda mais vermelhas e sua expressão mudou. Em um sorriso tímido. Sinto muito, parecia muito melhor no meu coração. O namorado dela a beijou na boca antes que ela pudesse terminar. Ryan a abraçou ferozmente, compensando as semanas que passaram separados, e ela correspondeu ao seu próprio desejo. Quando finalmente seus lábios se separaram, o mensageiro sussurrou suas próprias palavras em seu ouvido. Eu também te amo, princesa. Ryan se perdeu em seus olhos azuis. Ele adorava ver o cabelo dela, tão louro platinado que poderia muito bem ser prateado. Ele amava o sabor de seus lábios, sua voz doce, sua gentileza e as caras adoráveis que ela fazia. Ele adorava que ela risse de suas piadas, fazendo com que ele se sentisse menos como uma ilha solitária de cultura em um mar de ignorância. Entrega perfeita, disse Lívia, movendo os dedos para o cabelo dele. Talvez devêssemos olhar 2 vezes? Eles fizeram, e então fizeram uma terceira tomada só para ter certeza. Então ele a levantou na cama para filmar a versão sem censura do diretor. Eu sei que não faz muito tempo que nos conhecemos, mas as mãos de Lívia se arrastaram por seus ombros. Faz muito tempo que não me sinto assim por um menino. Eu também amei, respondeu Ryan, segurando-a suavemente. Mas esta é a primeira vez que tenho a sensação de que isso vai durar. Eu quero que dure, disse ela, entre beijar seu pescoço. Quero que passemos pelo próximo ciclo e evitemos essa terrível tragédia. Quero que dividamos um apartamento e façamos o café da manhã juntos. Quero esquiar com você e ir à praia também. Eu quero estar com você. Senti sua falta, ele respondeu. Por um momento de felicidade, Ryan esqueceu completamente do carnaval, corrente sanguínea, Dinamis, Augustus e tudo mais. Ele só conseguia pensar nela. Como todas as coisas boas, acabou cedo demais. Temos que ir, disse Lívia, enquanto terminava de vestir o casaco preto. Eles vão se perguntar o que estamos fazendo. Diremos a eles que foi uma projeção privada, disse Ryan encolhendo os ombros, antes de ajudá-la a pentear o cabelo de maneira encantadora. Acho que estamos prontos para a grande inauguração. Você disse que poderia trazer 6 pessoas com você agora? Lívia riu. 1 para cada cor? Deveríamos nos chamar de guerreiros do arco-íris? Os 8 coloridos? Ryan respondeu. Você é muito ruim em matemática, não é? É uma estratégia astuta. Dessa forma, nossos inimigos sempre se perguntarão quem é o membro desaparecido. Isso inspirará medo. Pelo que sabem, nosso 8º genoma poderia ser Meshon. Quando terminou de se vestir, Lívia sentou no colo dele enquanto ele descansava na cama. Então, sua namorada perguntou. Quem estará no time vencedor? Estou aberto a sugestões. Talvez Narcínia? Estamos sentindo falta de um garoto acompanhante. Meu plano era fazer um mapa mental dela agora, mas não transferir sua mente, disse Lívia. Se Félix e eu pedirmos a ela se submeterá ao upload de memória no próximo ciclo de boa vontade. Lívia, não podemos deixar um padre, drogas e um pré-adolescente numa ilha sem supervisão, brincou Ryan. É uma receita para uma operação do FBI e um vídeo de verdadeiro crime. E isso sem mencionar as pessoas no porão. Para salvar as cobaias de Bliss, teremos que atacar a fábrica mais cedo com Narcinia e baixos dentro. Posso informar Narcinia sobre aquela sala secreta, e ela dará assistência médica às vítimas, mas Baco a castigará em resposta. Teremos que retirá-la da ilha à força. Ryan considerou isso uma vantagem. Ele havia jurado enterrar Baco sob suas instalações e pretendia cumprir. Então, aqui está o cronograma até agora. O mensageiro tentou colocar tudo em ordem. Eu ligo para a morte cerebral assim que recarrego, para que ele chegue em Nova Roma o mais rápido possível. Eu dou ao canibal o tratamento de ladrão de túmulos, termino minha entrega. Essa parte é necessária? Lívia perguntou com uma sobrancelha levantada. Save rápido sempre entrega, não importa quantas tentativas. Ryan estava orgulhoso de reformar o serviço postal, uma explosão de cada vez. Você tem uma oferta de entrega em 24 horas? Lívia perguntou com um sorriso malicioso. Eu poderia aceitar isso. Eu tenho um, disse ele, colocando a mão no queixo dela, mas apenas para a pessoa certa. Ela explodiu em gargalhadas, o som mais maravilhoso que Ryan já tinha ouvido em sua longa vida.
Tudo bem, Ryan, sua princesa disse divertida. Então, depois nos encontramos no bunker com qualquer pessoa que você possa enviar de volta e entregamos uma destruição unilateral a Adam, o ogro. Adoro quando você fala minha língua. Como atacamos a Metagang poucas horas após sua recarga, deveremos ser capazes de salvar todos os habitantes de Cidade Ferrugem que eles capturaram, acrescentou Lívia. Mas estou hesitando sobre o planejamento posterior, admitiu Ryan. Devemos atacar a fábrica de felicidade e depois a Dinamis? Sugiro escolher uma organização de uma vez, disse Lívia. Se nem a Metagang nem Félix agitarem, minha família permanecerá mais ou menos adormecida até a reunião olímpica. Então proponho que assumamos o controle do bunker, construamos essa sua armadura vistosa, coremos os psicopatas. E quebrar o monopólio da Dinamis. Lívia assentiu. Se a verdadeira natureza dos seus imitações for exposta e o fornecimento destruído, a organização entrará em colapso. Podemos garantir que Hector Manada e Fallout sejam removidos do poder e deixar Henrique encarregado de reformar o que resta. Alphonse Manada lutará até o fim, e há a questão do seu pai adotivo. No final, Len escolherá o que faremos com corrente sanguínea, respondeu Ryan. Quero o pai dela morto para o bem de todos, mas devo isso a ela. Uma escolha. Lívia assentiu. Há também outro motivo para focar primeiro na Dinamis. Sua arma gravitacional. Sua arma anti-Zeus? Ryan suspeitava que usava a mesma tecnologia da variante do Meshon. Você disse que não funcionaria em suas visões. Não vai funcionar com Dinamis, mas você tem um jeito de fazer minhas visões mentirem, respondeu Lívia. Com Dinamis fora de cena, podemos nos concentrar na minha família. Teremos de agir rapidamente, pois o colapso do Dinamis irá encorajar o pai. Teremos de atacar antes que ele possa mobilizar a sua organização para assumir o controle da cidade, e para isso, precisamos de decapitar a sua liderança. Eles teriam que derrubar os atletas olímpicos e, em seguida, superar a violência derrubando Mob Zeus. Tem certeza de que deseja se envolver na demolição? Ryan perguntou. Você pode deixar essa bagunça comigo. Lívia olhou para ele silenciosamente, com os olhos pesados de preocupação. O que te incomoda? O mensageiro perguntou. E se ele matar você? Sua namorada perguntou preocupada. E se meu pai matar você? Ou tia Plutão? Ou cancelar? Ou Ada e Fallout? Eles não vão. Embora, no fundo, Ryan lembrasse que todos os seus encontros com Augustus terminaram em surra até agora. O mensageiro ainda não havia derrotado Fallout em uma luta. Eles podem, ela respondeu, não convencida. E se você morrer sem enviar minha mente de volta, posso não confiar em minhas anotações e me submeter à transferência de memória. Ryan tentou não pensar nessa possibilidade. Se eu morrer e recarregar, irei até você e encontraremos um caminho. Como? Não sei, admitiu o namorado, mas vou dar um jeito. Não existe um plano que garanta que funcione, e eu? Você o quê? Lívia perguntou com a testa franzida. Eu vi você morrer antes, respondeu Ryan, lembrando-se da vez em que Grande Adão Gordo explodiu a fábrica de felicidade ao lado de Len e Lívia. Vi quase todo mundo lá fora morrer pelo menos uma vez. Não posso deixar isso acontecer novamente. Mesmo por uma questão de memórias. É por isso que não posso deixar você lutar sozinho contra minha família, Ryan. O risco de perdermos tudo é muito grande. Lívia recuperou o fôlego, tentando processar seus sentimentos. Também não posso continuar dando desculpas. Não depois de ver esse banho de sangue inútil se desenrolar. Eu amo meu pai e minha tia, mas eles são tão poucos e vão matar tantos. Não posso fechar os olhos para esta verdade, mesmo que doa. Em vez de falar uma palavra, Ryan passou os braços em volta dos quadris da namorada e a abraçou. Lívia apoiou a cabeça em seu ombro com os olhos fechados. Obrigada por estar lá, Ryan, ela disse suavemente. Você não pode imaginar como é bom ter alguém para apoiá-lo, não importa quão duras sejam as circunstâncias. Eu retribuo o sentimento, ele respondeu, beijando-a na bochecha. Obrigado por ajudar a consertar isso, parceiro. Ela olhou para ele e sorriu. Ryan rezou para ver aquele rosto novamente por muitos anos. Então, disse Lívia. Conhecendo este plano, quem você levará com você? Você e Len, obviamente Ryan respondeu. Bianca, porque vai facilitar a caça ao ogro. Gatinho Átomo, porque caso contrário ele fará algo estúpido, e Mortalha, porque preciso de um novo para-brisa. Isso deixa uma vaga aberta, disse Lívia. Posso trazer Fortuna como reforço, mesmo que a mente dela não seja enviada de volta no tempo. Então precisamos escolher o aliado certo. Guarda-roupa, disse Ryan imediatamente. Lívia parecia um pouco ciumenta para sua diversão. Sério, Ryan? Você tem certeza? Certo. Depois de todas as suas conquistas, o Pandavan de Raya merecia uma vaga no time. Além disso, ele poderia ajudar a atacar o bunker mais cedo, ao contrário de Léo Argraves ou mesmo do Sr. Aceno. Embora, normalmente faço passeios de passeio antes de encerrar as coisas, disse Ryan, para tentar todas as coisas que não poderei fazer depois da minha corrida perfeita. Tipo, você sabe, fazer uma pegadinha com seu pai, mandar Luigi para o espaço, poderíamos fazer isso juntos. Lívia balançou a cabeça. Não, Ryan. É gentil da sua parte propor isso, mas não. Você tem certeza? Teria sido incrível. Eu sei, Ryan, mas você precisa morrer a cada recarga. E mesmo que encontremos uma maneira de tornar a transferência de memória indolor, cada novo ciclo aumenta a chance de você morrer cedo e de eu termos que começar de novo. Ela segurou as mãos dele. Eu me importo mais conosco do que com diversão. Ele também. Lívia sorriu. Ou você pode salvar logo depois de enviarmos as memórias de todos de volta no tempo. Dessa forma, todos manterão suas memórias, mesmo se você morrer e recarregar com força. Ryan franziu a testa e pensou um pouco sobre a ideia. O problema é que se eu salvar e perder alguma coisa, você economizará 10 segundos após recarregar. Lívia o interrompeu com uma risada. Que diferença 10 segundos poderiam fazer? Bom ponto. Não era algo que Ryan normalmente fazia, mas bem,
Ele estava aberto a novas experiências e não custava nada tentar. Era a hora de começar sua corrida perfeita. Capítulo 119. O último salvamento. O próximo loop seria esse. Ryan podia sentir isso profundamente em seus ossos. Embora a armadura de Saturno e seu equipamento adicional pesassem sobre ele, um sentimento de profunda libertação se espalhou por seus músculos. Alchemo moldou para o mensageiro um trono de metal e cabos nas profundezas do submarino de Meshon, ligado a 6 capacetes e cadeiras especiais para os futuros viajantes do tempo. Todos estavam ocupados se preparando para o procedimento. Félix despediu-se das irmãs, todas chorando. Lívia memorizou os mapas cerebrais recém-gravados de todos, desde Luz do Sol até Narcinia, Senhor Aceno e seu companheiro. O Sol Vivo prepararam o sudário para a viagem. Len e os outros gênios supervisionavam os cálculos em computadores complexos. Enquanto Bianca reclamava porque seus preparativos demoravam mais do que o normal, Seth assistia tudo de longe, e um blues pós-heróico solitário. Esta é minha primeira viagem no tempo, disse ele, roendo ansiosamente as unhas em sua forma humana. Ele amarrou o capacete primeiro entre todos os possíveis viajantes e, como sempre, acreditou imediatamente em todas as histórias de Ryan. E se der errado? Não vai, respondeu o mensageiro calmamente. Além disso, você é uma pessoa que nada pode fazer mal a você. Mas se for, quando eu voltar, não irei. O pobre urso estreitou a cabeça de vergonha. Eu não vou aprender. Você aprendeu o suficiente e, como ganhou na loteria cósmica uma vez, pode beber o elixir novamente. Só você pode fazer a bigamia do elixir funcionar. Bem, tecnicamente, qualquer um poderia com a sua cura. Os primeiros testes na metagangue cativa provaram a eficácia do método. Embora no caso do agente secreto Frank, Ryan meio que o preferisse como psicopata. Mas e se desta vez ele tiver um superpoder de baixa qualidade? Seu Pandavan perguntou. O panda, ele não quer ser inútil. Você nunca foi inútil, Ryan respondeu com firmeza, fazendo com que o pobre urso olhasse para ele com esperança. Nunca. Ele nunca? Nunca, Ryan confirmou. E os elixires realizam desejos, embora nem sempre bem. Se você quiser aprender, não há razão para que o elixir azul não ouça. O mensageiro de repente se perguntou que tipo de desejo o mosquito havia feito. Deve ter sido mal formulado. Eu queria ser amado quando ele bebeu seu elixir, o homem-urso admitiu timidamente. Para que todos o admirem. E funcionou, mas não graças ao seu poder. Ryan conseguiu levantar a mão blindada, colocando o dedo indicador no peito do panda. Graças a isto. O coração? Sabe, o que mais admiro em você é que apesar de todas as dificuldades, você continua tão otimista e determinado quanto no primeiro dia. De certa forma, Ryan se via em seu jovem Pandavan. Quero dizer, sua história trágica foi uma das coisas mais sombrias que já ouvi. Muito poucas pessoas teriam permanecido inocentes depois disso, e isso exige força. Suas palavras pareciam ter alcançado o coração de seu discípulo, pois ele parou de roer as unhas e assentiu para si mesmo. Obrigado, Sifu, ele disse com deferência. Ryan levantou o polegar, enquanto Len e Bianca ocupavam seus lugares ao redor do trono da máquina. É melhor que vale a pena, reclamou esta última, enquanto Alchemo colocava um capacete em seu rosto. Não trabalhei anos como uma nuvem viva para conseguir alguns dias de férias como humano. Este não é um trabalho das 8 às 5. Seu caso é o mais incerto, alertou Alchemo. Sua química única torna a transferência um cara ou coroa. Vai funcionar, disse Len, fechando os olhos enquanto o capacete pendia pesadamente em sua cabeça. Com 2 recargas em seu currículo, ela ficou quase confortável com o procedimento. Deve. Félix e Sudário seguiram o exemplo, embora a namorada deste último o tenha abraçado uma última vez antes que ele pudesse colocar o capacete. Como dizem os sacerdotes. Ryan refletiu, enquanto os companheiros de equipe do vigilante o ajudavam a colocar o arnês. Até que o tempo nos separe. Eu prometi isso, aconteça o que acontecer da próxima vez. Mortalha Mate pigarreou. Que eu faria certo. Fazer o que certo. Namore com ela. Chega de trabalho de vigilante pelas costas, chega de mentiras. Serei honesto desde o início. Mortalha suspirou, embora Ryan tenha notado um leve sorriso nos lábios. Onde quer que isso nos leve. Iremos para Nova Roma o mais rápido possível. Se o Sudário pedir, Léo informou a Ryan depois de ajudar seu companheiro de equipe a se sentir confortável em seu assento. Mas não antes de alguns dias. Senhor, Aceno estava ocupado matando nazistas em 8 de maio, explicou o Senhor Aceno racionalmente. Nazistas mortos-vivos. Exorcizar o terceiro Reich leva tempo, mesmo a velocidade da luz. Então eles não ajudariam no ataque ao bunker. Ryan esperava isso. Embora o Senhor Aceno tenha ajudado Alchemo a prender o capacete de Félix, Luz do Sol questionou o mensageiro. O Asnamanga que pode lhe dar uma vantagem sobre Augustus e permitir que você derrote Geist. Ele sussurrou. Vem deste mundo negro, não é? Eu exerço o poder da maioria com uma mão e a minoria com a outra, respondeu Ryan. Não entendo essa piada, respondeu Luz do Sol com expressão séria. Quando lutamos contra Meshon pela última vez, ele abriu um portal para o mundo azul em uma tentativa fracassada de aumentar seu poder, ou assim ele tentou. Em vez disso, ele contatou um lugar mais sombrio. O mundo negro? A criatura além de seu portal destruiu Meshon, aniquilou e quase fez o mesmo com toda Sarajevo. Não houve maldade na ação daquela entidade, apenas curiosidade descuidada. Luz do Sol soltou um suspiro. O que estou dizendo é que se essas entidades puderem violar casualmente a causalidade e destruir nossa realidade por desatenção, então sua habilidade poderá ter efeitos colaterais ou consequências imprevistas. Você deve usá-lo com moderação. Todo o resto não conseguiu prejudicar Augustus, respondeu Ryan. E se ele pudesse confiar na namorada, todo o resto iria falhar. E você viu o que acontece se ninguém captar um raio em uma garrafa. A morte de Augustus não vale a pena destruir nosso mundo, por mais que ele mereça, alertou Léo, de braços cruzados. Mas suponho que a escolha cabe a você nesse caso. Vou manter isso em mente, prometo, disse o mensageiro, juntando as mãos.
Sabe, estou feliz que você não seja agressivo sobre isso. Achei que você tentaria muito me fazer entrar no seu circo e usar meu poder para ajudá-lo. Não acredito em forçar as pessoas a se juntarem a nós. Luz do Sol respondeu com um olhar gentil. A verdadeira dedicação só vem quando dada gratuitamente. Maldito cavaleiro de armadura brilhante. Olhar para ele fez Ryan chorar por dentro. Estamos prontos para começar, sacos de carne, disse Alchemo, digitando em seu computador. Por último, mas não menos importante, Lívia ocupou seu lugar ao lado esquerdo do namorado. A mão dela estendeu a mão para dele, e ele jurou que podia sentir o calor dos dedos dela sob o aço da armadura de Saturno. Ansioso? Lívia perguntou a Ryan. Não respondeu o namorado, apertando seus dedos. Esperei 17 voltas para isso. O tempo congelou quando ele ativou seu poder e o procedimento começou. Partículas violetas apareceram ao seu redor ao lado de muitas pretas, duplicando-se em ritmo acelerado. Ryan notou brevemente as orelhas de um coelho branco subindo atrás do ombro de Alchemo, antes que as partículas engolissem o gênio irritadiço também. Ryan esperava um retorno imediato ao passado, mas para sua surpresa, o fenômeno continuou. Cada vez mais o violeta fluxo cegava para a realidade ao seu redor, dominando até mesmo os pontos negros entre eles. Então o véu roxo se partiu ao meio, uma janela através do tempo e do espaço. Através desta porta, Ryan distinguiu indícios de um lugar violeta puro e uma sombra triangular aproximando-se dele. A forma ficou mais clara, revelando olhos estranhos cheios de estrelas ardentes. A pirâmide Illuminati olhou para o mensageiro com seu olhar estranho, e todos nós. Era 8 de maio novamente, espero que pela última vez. Ryan dirigiu imediatamente pelas ruas de Nova Roma, indo direto para o bar da Renesco. A essa altura, ele conhecia o caminho como a palma da sua mão. Embora não aconselhasse ninguém a fazer isso, o mensageiro manteve o controle do volante com uma mão e pegou o celular com a outra. Ele rapidamente recebeu mensagens de texto de confirmação de várias pessoas antes mesmo de chegar à metade de seu destino. Chamador desconhecido. Estou de volta, Sifu, estou de volta. Chamador desconhecido. Já estou a caminho do ferro velho, save rápido. Chamador desconhecido. Não acredito que você estava dizendo a verdade. Entrarei em contato com você o mais rápido possível. Chamador desconhecido. Estou aqui, meu cavaleiro. Tim, Matias, Félix e Lívia. Len rapidamente tornou sua presença conhecida ao sequestrar o Shononoradil no momento em que Ryan o colocou. Hiri, eu consegui. Um pouco tonto, mas estou aqui. Os outros também, disse Ryan com alegria. Sucesso! Demorou séculos, mas o mensageiro finalmente expandiu seu serviço postal de viagem no tempo. Só que Bianca não havia enviado mensagem e, considerando sua localização atual, ela não poderia fazê-lo mesmo que quisesse. Ryan esperava que a transferência tivesse funcionado para ela. Eu cuidarei de Canibal, me encontrarei com os outros e entrarei no bunker pela porta da frente, informou o mensageiro ao seu melhor amigo. Espere perto da porta dos fundos e pegue a pistola d'água. É hora de molhar o PSY novamente. Com prazer, disse ela com uma pitada de entusiasmo. Ela não tinha esquecido os repetidos ataques da meta-gangue ao seu orfanato. Tome cuidado, Hiri, e boa sorte. Você também, baixinha, disse Ryan antes que sua irmã adotiva ficasse em silêncio. Como várias pessoas viajaram de volta no tempo com sucesso, era hora de testar a teoria de Lívia. Se Ryan salvasse agora, ele poderia salvaguardar as memórias de seus aliados dos ciclos anteriores, mesmo que este terminasse prematuramente. Embora geralmente fosse uma grande proibição em seu livro, o mensageiro já havia quebrado todas as suas regras habituais até agora. O que foi mais um? Ryan congelou o tempo, deixando o universo ficar roxo. Seu carro parou no meio da estrada, junto com todos os outros. Um segundo se passou e depois outro. Ryan prendeu a respiração enquanto os contava, esperando pela contagem regressiva final. Então ele sentiu uma força oposta empurrando seu poder, e o tempo recomeçou antes do fatídico 10º segundo. Ryan quase saiu da estrada de surpresa, embora as habilidades aprimoradas através de inúmeras iterações lhe tenham permitido recuperar rapidamente o controle de seu veículo. O mensageiro tentou salvar novamente, mas os acontecimentos se repetiram. Seu poder recusou-se a ultrapassar 10 segundos, permitindo que o tempo fosse retomado antes que o passado pudesse ser gravado em pedra. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan, quando uma horrível compreensão lhe ocorreu. Ele não conseguiu salvar. Por quê? Por quê? Seu poder negro interferiu com Violeta? O alquimista mexeu nele antes de sua morte? O medo tomou conta do coração de Ryan. Se ele não pudesse salvar, ficaria preso nesta cidade, sempre trazido de volta ao passado? Incapaz de morrer, incapaz de seguir em frente? Uma voz saiu do Shononoradil, mas não pertencia à baixinha. Era da Lívia. Que diferença 10 segundos poderiam fazer? A namorada de Ryan perguntou, um eco da linha do tempo passada. O que é surpreendentemente muito, respondeu a voz de Geist, tão entediada quanto uma lápide. Então vieram as palavras zombeteiras de Félix, de um lugar distante, há muito desaparecido. Então você não sabe tudo. Os dedos de Ryan apertaram o volante. Ele já havia passado por situação semelhante, quando tentou fazer o primeiro contato com o último Violeta. Ecos do passado guiaram ele e Baixinha no caminho para encontrar a tecnologia de transferência de mente. Embora não pudesse forçar uma recarga, o elixir de Ryan poderia impedi-lo de salvar, como aconteceu em Mônaco. Naquela época, isso foi feito para evitar que o mensageiro ficasse trancado em um lugar sem saída e arruinasse todas as viagens futuras. Esta foi uma situação semelhante? Será que Ryan havia esquecido um detalhe que tornaria o salvamento agora perigoso, fazendo com que seu anjo da guarda interviesse? Esta corrida perfeita foi arruinada desde o início? Foi a própria voz de Ryan que respondeu às suas perguntas silenciosas. Alguns dizem que eu deveria perseverar, suas palavras ecoaram pelo Shononoradil, antes de se transformarem nas de Fortuna. Meu poder nos guiará para a vitória. Ryan zombou.
Eu odeio ferrovia. Não quebre as costas subindo a colina. A voz de Simon o encorajou, e o Shononoradil silenciou. Tudo bem. Ele tinha que ver isso acontecer e ver o que o esperava no final. Ryan finalmente chegou ao seu destino e estacionou o carro perto do bar da Renesco. Enquanto esperava a chegada de seu papai osso favorito, o mensageiro percebeu seu telefone tocando. Ryan atendeu a ligação, ao identificar o número como sendo de Lívia. Amor, meu cavaleiro, onde você está? Estou indo para o bar, respondeu Ryan. Está tudo bem? Não, ela respondeu em pânico para surpresa dele. Algo está errado. O mensageiro imediatamente se preocupou. PSY sequestrou o cérebro de Len novamente? Ou uma das transferências deu errado? O que está acontecendo? Não consigo mais ver Geist. Ryan piscou por trás da máscara, enquanto notava o canibal encapuzado se aproximando do bar vindo de uma esquina. Não sei. Ele estava bem há alguns minutos e depois desapareceu sem deixar vestígios. Baco tentou contatá-lo novamente sem sucesso. É como se ele tivesse falecido, concluiu Ryan. Escuridão o avisou. O seu poder negro alimentava-se de realidades e paradoxos eliminados, cada uso dele fortalecendo a sua influência sobre a realidade. 2 voltas. 2 loops tornaram o poder negro de Ryan tão forte que poderia agir retroativamente. O que significava que se ele acidentalmente matasse alguém com isso, até mesmo Augusto. Ryan, o que você fez? Lívia perguntou meio assustada e meio surpresa. Eu não consigo nem vê-lo com meu poder. Não tenho certeza, princesa, Ryan admitiu. Os efeitos eram permanentes ou desapareceriam com outro loop? Foi por isso que ele não conseguiu salvar? Seu poder negro interferiu em sua outra habilidade? Ou corria o risco de danificar permanentemente a linha do tempo? Luz do Sol estava correto. Ele não entendia sua própria habilidade o suficiente. Devemos proceder conforme planejado por enquanto, disse o mensageiro. Cada segundo conta. Veremos o que há com Casper depois. Sim, você está certo. Lívia limpou a garganta. Vou correr para o ferro velho com fortuna. Vejo você em breve. Vejo você em breve, Ryan respondeu calorosamente, antes de encerrar a ligação assim que Canibal entrou no bar. Droga, essa corrida mal havia começado e ele já teria que ajustar o tempo. Colocando o telefone de volta no bolso e pisando no acelerador, Ryan abriu sua corrida perfeita batendo o carro nas costas de Canibal. De alguma forma, isso nunca envelheceu. A parede de entrada do bar desabou atrás do Plymouth Fury e Canibal caiu de cabeça no chão. O barman recuou para trás do balcão, enquanto os clientes gritavam e fugiam. Ryan saiu calmamente do carro, foi até o porta-malas e pegou a pasta que havia sido contratado para entregar. Depois ele valsou pelo bar como uma criança numa loja de doces. Estou ligando para a segurança privada. Renesco reclamou atrás do balcão do bar. Está tudo bem, é o serviço postal. Ryan respondeu, antes de quebrar o crânio de Canibal com a pasta enquanto ele ainda estava tonto. Vim entregar a correspondência. Deu fora da minha BA. Renesco não terminou a frase, enquanto Ryan praticamente jogou a pasta e um colossal suborno em euros no balcão. O save rápido sempre entrega, não importa quantas tentativas, disse Ryan, enquanto a Renesco contava rapidamente o dinheiro e mal prestava atenção à pasta. Oferecemos serviços de seguros de primeira linha contra danos materiais. É o suficiente para pagar os reparos, disse Renesco, antes de espiar por cima do balcão para ver o canibal tonto. E ele? Não se preocupe com esse saco de ossos, disse o mensageiro, enquanto olhava para seus mortos-vivos favoritos. Canibal lutou para se levantar, tentando usar uma cadeira como apoio para fazê-lo. Ryan gentilmente o chutou para fora de seu alcance. Ele é o que chamamos de brinde. Quem é você? Canibal disse asperamente enquanto conseguia se levantar sozinho. Foi talvez a última corrida em que o mensageiro poderia mexer em seu brinquedo morto-vivo favorito, e agora era o momento perfeito para desabafar. Como sua namorada o havia proibido de fazer suas habituais corridas suicidas, o mensageiro decidiu se divertir enquanto podia. Ele liberaria toda a tensão acumulada antes de iniciar sua corrida perfeita descansado, calmo e bem ajustado. Sabe, Canibal, esta pode ser a última vez que poderemos ter uma conversa franca, então pensei em lhe contar como me sinto. O mensageiro respirou longa e profundamente. Você era quase como Luigi para mim. Ryan agarrou o crânio do morto-vivo de surpresa. É por isso que vou mandar você para o espaço. O mensageiro anunciou com uma luz enlouquecida nos olhos. Você vai embarcar em um foguete, Canibal. Vou colocar você em um foguete e vamos chamá-lo de Jeff. Você está indo para o espaço, Canibal, espaço. A fronteira final para ossos e homens. Que diabos você está? Ryan chutou seu brinquedo esquelético na perna e o soltou sobre a cabeça, fazendo-o desmaiar. Vou mandar você para Marte. Ou talvez Plutão, porque não me importo com o que os outros dizem, ainda é um planeta. Ryan continuou seu discurso retórico e o medo começou a tomar conta do coração do psicopata. Isto apenas encorajou o mensageiro a alimentar-se ainda mais da miséria da sua vítima. É redondo e orbita ao redor do Sol, e há uma base alienígena nele. Eles pagam com conchas e dirigem seus OVNIs como lemingues bêbados. Eles são daltonianos, Canibal, daltonianos. Canibal tentou escapar rastejando, mas Ryan o agarrou pela perna e puxou em sua direção. Então ele avançou sobre os 4 e invadiu o espaço pessoal do morto-vivo. Você vai ser o primeiro cadáver no espaço, Canibal. O primeiro astronauta morto-vivo em todo o universo. A essa altura, Ryan estava gritando tão alto que fazia seu substituto Luigi estremecer a cada palavra. Mas primeiro você treinará para a missão com Henriette. Ela vai mastigar você e batizar seu crânio como caixa de areia. Mas isso tornará forte, forte como um cosmonauta russo. E Len vai gostar porque significa que exportaremos o comunismo para além do nosso sistema solar. Canibal se encolheu ao perceber que o pesadelo estava apenas começando. Você vai desossar os marcianos, Canibal.
Capítulo 120. Corredores de velocidade. Ryan pegou duas mulheres em Cidade Ferrugem, com um zumbi esquelético acorrentado ao capô do carro. Seriamente? Ryan perguntou à namorada com olhos céticos. Enquanto Fortuna veio para a missão com seu sensual macacão de látex branco, Lívia trouxe uma calça jeans e um moletom azul. Eu não vou deixar você entrar. Sinto muito. É a única roupa prática que consegui pegar em 1 hora, desculpou-se Lívia. As voltas de Ryan começaram enquanto ela estava passando um dia de garotas com Fortuna, e embora isso tenha permitido que os dois escapassem do Augusty sem serem detectados, apesar do súbito desaparecimento de Geist, não lhes deu tempo suficiente para encontrar a roupa perfeita. Mas é algodão. Aceitável, Ryan respondeu com um encolher de ombros, antes de deixá-los entrar relutantemente. O mensageiro veio totalmente preparado, com as manoplas dos punho-irmãos e 2 submetralhadoras esperando no banco da frente. Ele até tirou o chapéu coco do depósito, pronto para a guerra, e convenceu Pauli a entregar sua arma secreta. Foi incrível o quanto se poderia alcançar em 1 hora com o tempo perfeito e pouco trânsito. Ryan preferia ter mais tempo para se preparar, mas não podiam esperar mais. Grande Adão Gordo estava prestes a jogar seus prisioneiros no moedor de carne a qualquer momento. Lívio, você deveria ter me contado, disse Fortuna enquanto ela e Lívia subiam na parte de trás. Eu tinha um traje reserva. Eu sei, mas a sua melhor amiga respondeu com um sorriso estranho. Acho um pouco indecente. Não é indecente, é boquiaberto. Fortuna reclamou corando enquanto Ryan dirigia pelas ruas desertas do distrito. E isso é um esqueleto de verdade no capô do carro? Ajuda! Canibal de repente gritou na frente do carro, assustando Fortuna. O psicopata havia perdido as pernas e as mãos, deixando apenas a cabeça e as costelas acorrentadas abaixo do para-brisa. Ajude-me, ele está bravo. Ele é louco. SHHH, meu pequeno astronauta, disse Ryan com um tom suave e gentil. Isso fez o psicopata morto-vivo se encolher de medo. Pessoas vivas estão falando. Não se preocupe, ele merece, explicou Lívia a Fortuna, antes de olhar para o namorado. Félix e os outros chegarão alguns minutos depois de nós. Bom, então posso causar uma ótima primeira impressão. Ryan pisou no acelerador e foi direto para o ferro velho. Canibal gritou, enquanto o vento tóxico do distrito batia em seus olhos nus. Félix também vem? Fortuna perguntou lá atrás, eminentemente curiosa. Como ela atuava como guarda-costas de Lívia e confiava absolutamente em sua melhor amiga, ela deve ter vindo sem fazer muitas perguntas. Ele está voltando para nós? Não respondeu Lívia, mas Ryan o convenceu a fazer um esforço e manter contato. Você fez. Garota de sorte olhou para o belo motorista com respeito renovado. Sabe, eu ia dizer que Lívia era boa demais para você, mas retiro o que disse. Obrigado, disse Ryan, ao notar as paredes de lixo do ferro velho aparecendo à distância. Onde está meu pagamento? A munição? Fortuna deu a Ryan um punhado de balas pontiagudas em forma de flecha. Ryan pegou uma arma enquanto o Plymouth Fury dirigia sozinho. Você está com sorte, a loja de armas tinha algumas em estoque. Para que você precisava dessas balas? Caça às baleias, respondeu Ryan, enquanto carregava a munição em sua arma e a mostrava para sua namorada. 16 tiros, 9 milímetros. Ele pode disparar rapidamente rodada após rodada sem pausa. Pergunta difícil. Lívia lançou-lhe um olhar brincalhão. Alguma vez emperra? Nunca nem superaquece. Ele pode continuar disparando a noite toda. Ryan acariciou suavemente a ponta do cano. Embora muitas vezes eu precise de ajuda com a trava de segurança. Bom, eu tenho um controle firme, mas gentil, sobre essas coisas, disse sua namorada com uma voz tímida, enquanto pegava os punho-irmãos e os colocava. Eu poderia ajudar com o trabalho dos dedos. Mas seja gentil, advertiu Ryan, enquanto colocava a arma dentro do sobretudo, bem entre o pelúcia adormecido e o inalador Bliss. O cano é único e o gatilho é muito sensível. O movimento errado e ele disparará muito cedo. Você está falando sobre armas ou algo mais? Fortuna perguntou, vermelha como um tomate. Tem um lançador de foguetes de Pauli embaixo do seu assento, se você quiser tentar um calibre mais pesado, disse Ryan inocentemente. Espero que você esteja aberto a novas experiências porque seu alvo é ela. Antes que Fortuna pudesse protestar, a voz de Len saiu do Shononoradil. Estou em posição, Riri. E Henriette e Eugenie Henry? Ryan perguntou de volta quando eles apareceram no ferro velho. Colinas de lixo e pilhas de carros ofuscavam uma cerca, protegida pelos reptilianos e gêmeos. Ambos observaram o carro se aproximando confusos, enquanto o canibal gritava de terror, no orfanato com Sarah. Perfeito. Canibal? O reptiliano gritou ao reconhecer seu companheiro de equipe, seus olhos reptilianos se arregalando de terror. Em resposta, Ryan abriu a janela e apontou o dedo para o mestre homem lagarto secreto do governo dos Estados Unidos. Testemunhe-me. O corpo leve de gêmeos desapareceu instantaneamente em um flash de luz, enquanto o reptiliano conseguiu saltar para fora do caminho antes que o motorista enlouquecido pudesse acertá-lo. O carro de Ryan bateu na cerca a toda velocidade. Ryan dirigiu pelo labirinto de paredes de lixo do ferro velho como um reino conquistado, ignorando os psicos que vasculhavam a área. Mongrel olhou para os intrusos de cima de um carro enferrujado, com os dentes cravados nas costas de um rato vivo. Tendo aprendido a conhecer o cara em ciclos anteriores, a visão encheu Ryan de compaixão. Mongrel realmente não merecia ser transformado em animal, e o mensageiro faria questão de ajudá-lo a recuperar sua vida. Em vez de atacar, Ryan jogou granadas atrás dele para derrubar algumas das paredes de lixo e interromper os reforços terrestres. O seu próprio viria de cima de qualquer maneira. No momento em que alguém soou o alarme e o som dos sinos ecoou no ferro velho, o grupo de Ryan estava quase à vista da entrada do bunker.
O motorista sentiu o olhar pesado da terra sobre ele e um terremoto fez com que destroços caíssem sobre seu carro. Tendo vivido essa situação diversas vezes, o viajante do tempo zigue-zagueou facilmente em torno dos projéteis improvisados. Quando Ryan chegou à torre de lixo do ferro velho e ao túnel que levava ao bunker, ele notou duas sombras voando no céu acima. Dois aspirantes a heróis, flutuando em pranchas de vidro. Infelizmente, nuvens tóxicas já se formaram acima do ferro velho, enquanto a chuva ácida e o mosquito se moviam para proteger a entrada do túnel. Ladrões. A primeira rosnou enquanto sacava facas. Assim como Mongrel antes dela, a visão de sua expressão enlouquecida fez Ryan sentir pena dela. Ladrão. Loira, atire. O mensageiro gritou enquanto virava o carro para a esquerda. Atire na outra loira. Loira dupla. Tudo bem. Fortuna abriu a porta do carro no meio do movimento e saltou dele com um lançador de foguetes de Pauli na mão. Ela apertou o gatilho antes mesmo de cair de pé, mirando em chuva ácida. A surpresa psicose deu um passo para trás quando um foguete com um rosto sorridente pintado na ponta voou direto para ela. Ela imediatamente se teletransportou para cima de uma parede de lixo quando uma garoa ácida começou a chover das nuvens tóxicas acima. Ajudou pouco, pois o míssil de tecnologia Gênios a seguiu e forçou-a a recuar. Levaria alguns minutos para o projétil ficar sem combustível, mantendo a chuva ácida ocupada. Enquanto isso, o mosquito estendeu as asas e avançou contra o Plymouth Fury com o punho levantado. Ele só notou a sombra acima dele tarde demais, um anjo preto e branco de morte e destruição. Tim saltou da prancha de vidro e se transformou no meio do voo. Imprensa voadora. Ele pousou graciosamente em Mosquito como mata-moscas e o enterrou vivo sob quilos de pelo e gordura. A aterrissagem de Félix foi muito mais graciosa, pois sua prancha de vidro pousou no meio do pátio. Ryan estacionou seu Plymouth Fury bem próximo a ele, saindo do carro ao lado de Lívia com graça e dignidade. Félix. Fortuna se alegrou com a presença do irmão, jogando fora o lançador de foguetes vazio. Lívia entregou a sua melhor amiga uma submetralhadora como substituta, enquanto Ryan reivindicou a outra para si. Sabe, mana, sempre me perguntei como seria uma equipe, respondeu o gato átomo, antes de perceber Mongrel saltando em cima de uma parede de lixo. O enlouquecido psico convocou uma bola de fogo em sua mão. Lembre-se, gatinha, sem força letal, disse Ryan. Atenha-se às pedras. Sim, eu cuido disso, ele respondeu antes de pegar latas vazias das paredes de lixo, transformá-las em bombas e jogá-las em Mongrel. Seus projéteis e os psicopatas se atingiram no ar, provocando uma explosão devastadora. Infelizmente, a explosão fez com que uma parede de lixo enfraquecida desabasse sobre si mesma e lançasse uma chuva de destroços sobre Fortuna, Dee e Mosquito. Os olhos de Félix imediatamente se arregalaram em pânico quando ele percebeu seu erro. Mana, ele gritou o mais alto que pôde. Mana, enquanto Tim conseguiu tirar seu inimigo inconsciente do perigo, Garota de Sorte estava perto demais para se esquivar. Ela olhou para os destroços em choque, pois seu poder de alguma forma falhou em desviá-los. Ryan quase congelou o tempo e correu em seu socorro, antes de perceber Lívia sorrindo. Um segundo depois, uma força invisível agarrou o bilhete de loteria vivo, carregando-o acima do solo e em segurança. A essa altura, Ryan deveria saber melhor. Nós cuidaremos disso a partir daqui, save rápido, Mortalha declarou quando se tornou visível, segurando uma fortuna corada em seus braços em estilo nupcial. E o poder dela nem precisou forçar a mão desta vez. Limpe o ninho. Félix não escondeu seu alívio. Obrigado, disse ele a Matias, antes de se concentrar novamente em Mongrel. A reação da irmã foi muito menos refinada. Félix, seu estrago, você quase sujou minhas roupas. Ela reclamou, gritando tão alto que o sudário estremeceu. Eu vou estrangular você se os mutantes não te matarem primeiro. Eu sugeriria afogá-lo, ele não gosta de ficar molhado, respondeu Ryan, enquanto ele e Lívia entravam no túnel trêmulo. Antes de abandonar a superfície, o mensageiro deu uma olhada superficial na situação. Esses eventos eram tão familiares, mas diferentes. Um cenário aperfeiçoado através de múltiplas repetições, construído com base em informações que ele coletou ao longo de muitos ciclos, executado por aliados que reuniu em sua jornada. Depois de tanto tempo, tudo estava dando certo. E ainda assim ele percebeu imediatamente algo totalmente novo. Algo que ele nunca imaginou que aconteceria, exceto em seus sonhos mais loucos. Sua fúria de Plymouth. Seu Plymouth Fury não sofreu nenhum dano. É um sinal sagrado, Ryan murmurou para si mesmo com admiração religiosa. E se fizermos bem a nossa parte, passaremos o dia intactos, disse Lívia com um sorriso. Corrida perfeita confirmada. O casal correu para dentro do túnel, enquanto suas paredes tremiam. A terra tentava derrubá-las. A dupla rapidamente alcançou a porta preta de entrada do bunker e enfrentou um grupo de 4 drones dinamis. Eu vou para a esquerda, você vai para a direita, Ryan perguntou à namorada, antes de sentir um arrepio em seu rosto. Quando Ryan recuperou a consciência, o casal estava passando pelas portas de segurança enquanto deixava 4 bots destruídos em seu rastro. Você estava dizendo? Lívia perguntou, provocando-o ao acariciar os punho-irmãos. Você é gananciosa, senhorita Augusti, reclamou Ryan, enquanto o túnel desabava atrás deles. Ganancioso eu? Ela respondeu com um sorriso malicioso, enquanto eles entravam no corredor de metal que levava ao salão principal do bunker. Você é quem guarda as melhores coisas para si. E aqui estava eu preparando uma grande surpresa para você. Ryan olhou pelas janelas reforçadas para os hangares além e para os escravos de psicochoque trabalhando no Mecha e no submarino de Meshon. Ele notou a cabeça blindada de Len espiando por cima das águas que ligavam o complexo subterrâneo ao mar lá fora, e acenou para ela através do vidro reforçado. Uma surpresa, senhor Romano? Lívia perguntou subitamente interessada. Eu adoro surpresas.
Para o encontro de Namis, princesa, disse Ryan, quando Len emergiu repentinamente das águas e atacou os escravos com seu rifle de bolha. O encontro de Namis. Mal posso esperar, disse ela, ao entrarem na área recreativa do bunker. Assim como na corrida suicida de Ryan, 6 psicopatas ocuparam a sala. Sarin, a máquina de tinta líquida e o incógnito sem rosto jogavam sinuca ao lado do cara pálido branco e doentio. Rakshasa jogava Street Fighter no fliperama da sala, enquanto a cabeça de uma mulher asiática desencarnada flutuava atrás do balcão do bar. Ryan lembrou-se do nome dela como o temido cara de merda. Sarin bateu uma bola com um taco, antes de olhar para os recém-chegados. Ela não disse uma palavra e por um breve instante, o mensageiro ficou preocupado que a transferência não tivesse funcionado. Felizmente, eles concordaram com um código secreto para testar isso. O peido está no banheiro, disse Ryan, antes de apontar sua submetralhadora. Repito, o peido está na labuta. Eu ouvi você pela primeira vez, idiota. Bianca soltou um suspiro enquanto colocava o taco de lado. Você demorou bastante. Você conhece esses caras, Sarin? Máquina de tinta perguntou, falsamente tranquilizada pela casualidade de seu companheiro de equipe. Eles são novos recrutas? A nova gestão respondeu Bianca, antes de repente apontar suas manoplas vibratórias para a máquina de tinta e Rakshasa. Ela atingiu os dois de surpresa, transformando o primeiro em uma poça e jogando o último de cabeça no fliperama. Bianca, seu monstro sem coração. Ryan lamentou o jogo de arcade antes de abrir fogo contra os outros psicos. Embora ele tenha tomado cuidado para não matar nenhum deles, ele nem conseguiu feri-los. Incógnito mergulhou atrás da mesa de sinuca para se proteger, enquanto o cara de merda materializou braços vermelhos de energia para desviar as balas. Cara pálido simplesmente se esquivou, mas Lívia rapidamente se moveu para enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Sarin, seu traidor. Cara de merda rosnou de trás do balcão. Incógnito, ligue para Frank. Incógnito correu apressadamente em direção ao elevador, mas Ryan rapidamente atirou em seus joelhos com sua metralhadora. O membro da metagang caiu no chão com as pernas ensanguentadas, se contorcendo de dor. Desculpe, você vai sobreviver. Ryan se desculpou com o psicopata sem rosto, antes de apontar sua submetralhadora para o balcão do bar. Nos encontramos de novo, cara de merda. Não vou dizer que senti sua falta. Ash não é meu nome. A cabeça flutuante reclamou, antes de cuspir um jato de ácido no viajante do tempo. Ryan franziu a testa por trás da máscara enquanto congelava o tempo e se esquivava. O nome dela era. Espere, ela estava certa. O mensageiro a apelidou de cara de merda em sua primeira tentativa de suicídio e nunca se preocupou em olhar mais a fundo depois. Cara pálido também, agora que pensou nisso. Eles também não sobreviveram à guerra civil de seu grupo durante sua gestão na metagang, então ele também nunca os conheceu a fundo. De jeito nenhum, eu nunca aprendi os nomes desses dois idiotas. Ryan reclamou enquanto o tempo recomeçava. A essa altura, ele já havia diminuído a distância com cara de merda, jogou sua submetralhadora de lado e agarrou-a pelos cabelos. Antes que a psicopata pudesse retaliar com seus braços de energia, o mensageiro bateu violentamente sua cabeça contra o balcão do bar com força suficiente para estilhaçá-lo, deixando-a inconsciente. Seus tentáculos de energia desapareceram em partículas fluxo vermelho. Bianca, como são chamados esses camisas vermelhas? Isso importa, nerd? Bianca perguntou quando ela começou a mirar em cara pálido. O psicopata se esquivou do ataque, mas Lívia aproveitou a oportunidade para flanqueá-lo de outra direção. Ataques repetidos de múltiplas frentes rapidamente o empurraram para um canto. Sim, é verdade, disse Ryan, ao passar por cima de um incógnito ensanguentado e de um Rakshasa inconsciente. Eu sou um completista. Apanhador e calendário, Lívia respondeu quando finalmente conseguiu acertar cara pálido no peito com punho. O golpe fez o psicopata atingir a parede mais próxima, tirando-o da luta. PFFT, cara de merda parecia melhor. Ryan faria da mudança de nome dela uma prioridade máxima, quando retomasse o cargo de presidente vitalício da metagang. Ainda assim, o mensageiro agora poderia continuar sua corrida perfeita com a consciência tranquila e seguir em direção ao elevador. Tudo bem, você pode arrastar esses caras para a baixinha por segurança? Ryan perguntou a seus companheiros de equipe, com o mesmo tom de alguém lendo uma lista de compras. E ajudá-la com os escravos lá fora? Há muitos deles. Claro, mas não demore muito lá embaixo, Lívia disse enquanto arrastava o tonto cara de puta para longe. Bianca, por sua vez, manteve o máquina de tinta preso em uma poça com vibrações fracas. Quero convidar todos para comemorar depois e o restaurante fecha mais cedo. Além disso, papai vai começar a se preocupar agora que Jace se foi. Tailandês ou francês? Ryan perguntou antes de apertar o botão do elevador, sabendo que ela não gostava de comida japonesa. Russo, para tentar algo novo. Sua namorada respondeu assim que as portas do elevador se fecharam. Bem, pelo menos baixinha gostaria. O elevador chegou ao seu destino e Ryan rapidamente passou pela sala central do bunker e pelo corredor de metal. Ele chegou às pressas à enfermaria e encontrou Psicochoque fazendo lavagem cerebral em 2 viciados em Cidade Ferrugem amarrados às mesas de operação. Ele ergueu a cabeça para Ryan, enquanto a mão do mensageiro estendia-se para o inalador Bliss escondido sob seu sobretudo. Pequeno César. Pichak não demonstrou nenhum medo com a intrusão repentina, confiante demais em sua imortalidade. Que estranho. Ryan congelou o tempo e aplicou o inalador no rosto de seu odiado inimigo pouco antes de o relógio reiniciar. Não se preocupe, PSY. Ryan provocou Psicochoque antes de ativar o inalador.
Isso não é metanfetamina. Os tentáculos do surpreso psicopata se agitaram enquanto Bliss se espalhava por seu sistema nervoso, mas Ryan se manteve forte. A energia de psicochoque rapidamente o deixou quando a overdose paralisou seu cérebro, e a lula psicótica de metal caiu no chão. O mensageiro deu-lhe um chute rápido, antes de esconder o inalador Bliss no bolso. Agente Frank! Ryan gritou, sabendo que o gigante do metal estava esperando a alguns quartos de distância. Foi assim que Psicochoque o colocou no mensageiro no meio da primeira corrida suicida. Agente Frank rápido. Agentes russos envenenaram o vice-presidente com caviar soviético. O colossal gigante de aço entrou correndo na enfermaria para encontrar Ryan sem máscara segurando o Psicochoque drogado em seus braços, lágrimas de crocodilo escorrendo por seu rosto. Agente Frank, Serviço Secreto dos Estados Unidos. O gigante ameaçou Ryan com o punho erguido. Se identifique. Ryan Romano CIA. Ryan soluçou. Sobrevivemos a Pearl Harbor juntos. Nós e o sargento Art Dornan. Você não se lembra do barco, agente Frank? O barco? Um confuso Frank, o louco, acenou com o dedo indicador para Ryan, ao se lembrar de um dia que nunca aconteceu. Você era o soldado no barco. Graças a Deus Lívia previu como entrar na cabeça dele. Você salvou minha vida, agente Frank, e hoje eu pago minha dívida. Ryan enxugou suas lágrimas falsas. Fiz tudo o que pude para salvá-lo, mas o ar, os comunistas envenenaram até o ar, agente Frank. Eu sabia que eles colocaram algo nos aviões. Frank imediatamente olhou para o Psicochoque babão com um olhar preocupado. O que podemos fazer? Fiz tudo o que pude para salvá-lo, mas este é um golpe comunista, agente Frank. Eles estão tentando destruir o governo. Só agora o agente Frank compreendeu a verdadeira ameaça que a sua democracia enfrentava. O presidente está lá embaixo. O gigante entrou em pânico. Devemos garantir a segurança dele. Não, agente Frank, nós não. É uma missão suicida. Ryan deu delicadamente o Psicochoque babão para Frank, que o segurou nos braços como um tesouro secreto. Eu farei. Você fica aqui e protege o vice-presidente de um contra-ataque russo, até que o agente Sarin volte com ajuda médica. O Serviço Secreto dos Estados Unidos não? A democracia só pode sobreviver-se. Ryan pigarreou, a voz tão pesada quanto a de um soldado marchando para a morte certa. Se você viver, agente Frank. Se o presidente morrer, o vice-presidente, a vice-presidência deve perdurar. Você entende isso, agente Frank? Ryan soltou um longo suspiro enquanto colocava a máscara e o chapéu coco. Deixe-me morrer pelo meu país, implorou ele, antes de ajustar o chapéu como um herói. Eu entendo, respondeu Frank, o louco, antes de oferecer a Ryan uma saudação militar com uma mão enquanto segurava Psicochoque na outra. Sempre FI. Sempre FI. Ryan retribuiu a saudação, antes de sair da enfermaria com o coração pesado. Lá. Segundo Lívia, se assim fosse, Frank seguiria as ordens e permaneceria na enfermaria até que o grupo conseguisse garantir o restante do bunker. Até o momento a goleada da metagang foi total, mas o prato principal esperou algumas salas à frente. Deixando Frank e Psicochoque neutralizados para trás, Ryan continuou mais fundo no complexo e chegou a uma câmara subterrânea familiar. 7 tonéis de elixir falsificados estavam alinhados em uma parede próxima, metade deles ocupada por cobaias mutantes. Uma das 2 portas de segurança da câmara foi aberta e o mensageiro ouviu passos ecoando naquela direção. Sabe, desde que estou em Nova Roma, lutei contra alienígenas, psicopatas e genomas loucos por poder, e poucos deixaram uma grande impressão. Ryan agarrou sua bereta quando seu inimigo saiu da escuridão. Mas você, gordo. Sua sombra lançou uma presença pesada. Augustus era mais forte e Fallout mais determinado, mas o líder da metagang era mais astuto, mais cruel e no final mais perigoso. Foi por isso que ele teve que morrer primeiro. O que posso dizer, cara? Eu machuquei muitas pessoas e hoje será um buffet livre. Adam, o ogro, emergiu da sombra com uma mão nas costas, sua pele de carbono tão negra quanto sua alma, o sorriso cruel em seu rosto. Mas devo dizer, nunca provei uma violeta antes. Faça esse último loop valer a pena, Bibendum, disse Ryan, enquanto erguia a arma. Você não vai conseguir outro. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.